Olá, super boa noite, muito bem-vindo aqui ao Esporte Verona. Chegamos para mais um super programa especial e que bom que você está aí do outro lado. Chegue mais, junte-se a nós, aproveita ó, que você chegou agora, se inscreva aqui no nosso canal, já compartilha aí o nosso link, deixa o seu like, interaja, participe com a gente. Você já está vendo aqui na nossa telinha o nosso convidado de hoje, porque o programa é especial e é especial sobre o Esporte Clube Flamengo aqui do Piauí e o nosso convidado está aqui. Eu já dou boa noite para ele, André Russo, que é representante do grupo Por um Novo Flamengo. André, bem-vindo aqui ao Esporte Verona, que honra recebê-lo para a gente falar um pouco mais sobre essa situação do Flamengo. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, Gil, pela oportunidade que está dando para a gente falar sobre esse assunto tão importante, tão sério, né? Sério mesmo, a gente aqui agradece. E nesse bate-papo conosco tem ele, de Assis Ferreira. Boa noite, parceiro. Boa noite, Gil Costa. Boa noite a você que está ligado com a gente, né, no nosso canal no YouTube. A gente está voltando aos poucos, né, Gil, para trazer mais informações. O André já esteve aqui uma vez, né, surgiram novos fatos. E a gente está aqui mais uma vez para falar com ele sobre esse novo Flamengo e os fatos novos que apareceram. Agora segue com você, Gil. Eu vou estar aqui no apoio e qualquer coisa também está aqui junto para lhe ajudar. É isso, o André já conversou aqui com a gente, com o de Assis, foi uma conversa bem reveladora e a gente convidou novamente o André para vir aqui, exatamente porque de lá, 2 meses e meio, né, desde do primeiro bate-papo aqui no Esporte Verona, muitas coisas aconteceram referente ao Flamengo aqui do Piauí, André, e eu já começo te perguntando, qual a situação atual do Flamengo aqui no estado? A situação do Flamengo ela é desastrosa, né? É de mal a pior. Só posso dizer isso assim, porque são mais de 27 anos de descaso, né? De destruição. Esse ano está fazendo 10 anos que a sede foi negociada, né? Naquela calada da noite, como todo mundo sabe. Então, assim, a situação do Flamengo, posso dizer que é desesperadora, né? Na verdade. Desesperadora? É. E o que o grupo Por um Novo Flamengo pode fazer para modificar, para transformar essa situação que você colocou como desesperadora? Primeiramente, a gente tem que começar um trabalho de reconstrução do Flamengo, né? Reconstrução, uma revitalização de tudo isso do Flamengo. Eu costumo dizer que nós temos que começar abaixo do zero, né, na verdade, porque não sobrou nada do Flamengo. Se você for analisar, o que temos hoje aí é um CNPJ, que é do ano de 72, que foi altamente sucateado ao longo desses anos, ficando inapto muitas vezes, muitas dívidas em relação a isso, né? Tem uma dívida ativa da União, um valor absurdo, e sem contar que são 26 inscrições, né, dentro desse CNPJ perante a Receita Federal, ou seja, é uma omissão e um descaso de todas essas ações que passaram pelo Flamengo até hoje. Então, a gente tem que começar pela base, né? Reestruturar o Flamengo, começar abaixo do zero, começando a recriar aquilo que foi destruído e construir algo que realmente ainda não foi construído dentro do Flamengo ainda. André, você destacou aí que é importante começar pela base e quem vive esse universo do esporte, do futebol, de qualquer esporte, sabe que a base é fundamental, mas aí eu te pergunto já para a gente adentrar em todos esses aspectos, né, tenebrosos, colocamos assim, que você tem encontrado, que o grupo Por um Novo Flamengo tem encontrado. Como é que você vai trabalhar uma base se você não tem uma organização mínima, um planejamento mínimo, não tem recursos? Vai atrair como essas crianças, esses jovens? Vai estruturar como esse espaço para alavancar, né? Dar um boom aí nessa base. Olha, as bases que a gente está colocando, né, dentro do nosso projeto de gestão, caso a gente consiga o nosso objetivo maior, que realmente é assumir o Flamengo, né, nessa nova cara, esse novo Flamengo que nós estamos propondo, é começar a base 15, 17 e 20, que são os alicerces, né? E você dá todo um suporte para essas crianças, para esses garotos. Inclusive já tem esse modelo, né, na nossa parte de infraestrutura em relação a isso. O modelo, eu acredito que até já é de conhecimento de algumas pessoas, a gente já divulgou isso há uns dias atrás, o que nós pretendemos fazer em relação a tudo isso, mas a base do Flamengo ela vai ser muito bem cuidada, não só com os meninos sendo convocados para jogar uma bola no campinho ali, não, eles vão ter um suporte, entendeu? A gente vai estar assessorando esses meninos de tudo, inclusive o Flamengo hoje
ele não tem esse planejamento, até porque um jogador basicamente chega no Flamengo, joga uns jogos ali, já vai embora e às vezes vai para outro clube, não tem assim, não cria um trabalho de base, o Flamengo não lucra com isso, não consegue ter um retorno financeiro em cima disso também, entendeu? Isso é um trabalho que realmente tem que ser feito minuciosamente. Então, se você não faz isso, fica muito difícil essas crianças realmente elas serem bons jogadores, trazer um rendimento financeiro para o clube e para eles também, para ter até uma visibilidade, né, nessa questão toda. Então, esse trabalho vai ser uma prioridade nossa, que é dar o suporte total à base do Flamengo do Piauí, desde o 15 até o 20. Já está dentro do cronograma e nos planos de trabalho do grupo por um novo Piauí, do qual você representa, é do novo Flamengo do Piauí, do qual você representa, e o Flamengo está indo contra a sua própria história, porque a gente sabe que o torcedor do Flamengo aqui no estado, quem conhece sabe o quão gigantesco é o amor, é a paixão, né, de Assis, do torcedor flamenguista pelo seu clube e até mesmo das crianças, dos adolescentes, o prazer de se vestir a camisa rubro-negra aqui no estado. O Flamengo, com toda essa má gestão, que a gente já vai comentar sobre ela, está indo contra a sua própria história, afastando o seu torcedor, afastando os potenciais talentos do seu clube, ô André? Olha, eu gosto sempre de falar um assunto que começou lá no dia 8 de dezembro de 37. O Flamengo foi fundado com um propósito. Data de fundação do Flamengo. Foi fundado com um propósito pelo um torcedor fanático do Flamengo do Rio de Janeiro, que foi ao Rio de Janeiro, viu aquilo, ficou fascinado por fundar o Flamengo no Piauí. E não é à toa, para quem não sabe, o primeiro jogo do Flamengo foi com as camisas do Flamengo do Rio de Janeiro. O Flamengo jogou no dia 11 de dezembro de 37. O Flamengo perdeu de 11-0 esse jogo, foi até uma coisa curiosa. E o senador, não na época, né, era Raimundo, depois virou senador, ele tocou fogo nesse jogo de camisas do Flamengo do Rio de Janeiro, porque ele não aceitou aquilo jamais. O resultado. E ele dizia o seguinte, que para a gente começar do zero, nós temos que arrancar esse mal. Então, queimamos tudo, vou trazer um novo jogo e a gente vai começar tudo de novo. Ou seja, o Flamengo ele se viu naquele momento de que ele não poderia aceitar uma situação de qualquer forma. O Flamengo ele foi criado com um propósito. E ele sempre dizia isso. A partir de hoje o Flamengo vai estar e vai almejar e conquistar aquilo que ele realmente quiser, né? E que infelizmente a gente viu que não foi ao longo dos anos, né? Foi destruído. O Flamengo teve uma grave crise financeira nos anos 50 também, passou quase uma década desativado, e quando voltou à potência que foi, sendo bicampeão piauiense, e toda essa história de glória que nós conhecemos. Então, se você voltar lá no tempo e ver que o próprio fundador tinha um propósito, não aceitava uma derrota ou uma coisa desse tipo, e eu acho que era até superstição também dele, né, nessa questão toda, não se sabe, mas ele não queria um Flamengo desse tipo, um Flamengo que realmente se aceitasse ser derrotado. E hoje a gente vê um Flamengo que aceitou a derrota simplesmente como se fosse uma coisa normal, né? E isso realmente vai contra esses princípios básicos de uma fundação, porque quando você funda um clube, ele escolheu a data, não foi à toa, católico, ferrenho como ele era, escolheu a data por questão da padroeira, né? E inclusive adotou ela como sendo a padroeira do Flamengo, do Piauí também. Então, se você for analisar bem, tudo foi bem pensado pelo Flamengo do Piauí, né? O Flamengo foi campeão já 2 anos depois. São 17 títulos. Anos 40 já foi logo tricampeão, ou seja, o Flamengo já veio uma potência em tão pouco tempo. Então isso mostra que o Flamengo tinha um propósito, sim, quando foi fundado. Só que ao longo desse período, realmente, você vê que essas pessoas que geriram o Flamengo nos últimos 27 anos fizeram totalmente o avesso da coisa. E é por isso que nós chegamos na situação que nós estamos hoje, de um clube praticamente extinto, né, posso-se dizer, porque com 1% que tem de salvação é praticamente quase nada no futebol brasileiro nos dias de hoje. Para a nossa realidade, então, do futebol do Piauí, que é um futebol muito mal feito, muito desorganizado, muito mal planejado, mal estruturado, os estádios caem no pedaço, você não vê que não tem torcida nos estádios, não tem rentabilidade, não tem um atrativo, né? E aí isso o clube acaba entrando dentro dessa estatística e acaba indo contra os seus princípios básicos. Porque hoje o Flamengo também está sem uma torcida, na verdade. O Flamengo não tem mais torcida. Infelizmente, a realidade é essa. Os poucos que ainda restaram estão acreditando nesse 1% de salvação. E é por isso que eu estou aqui. E esse 1% de salvação, ele está baseado em quê? O que pode ser feito para chegar aos 100% aí, para
termos novamente no Piauí um Flamengo vitorioso, com essa história toda que você já destacou. São 17 títulos do Campeonato Piauiense, são 4 títulos de Copa do Piauí, e são grandes nomes, né, que foram revelados e que fizeram a história desse clube gigantesco, porque o Flamengo é um clube gigantesco aqui no estado. O que significa esse 1%? O que o grupo Por um Novo Flamengo vai fazer para que o Flamengo volte a ser realmente o Flamengo gigante que sempre foi? Primeiramente, é começar tudo de novo. Vamos voltar lá no princípio, lá no dia 8 de dezembro de 37, com a mesma vitalidade, a mesma competência, a mesma seriedade que o Raimundo tinha. É nisso que nós estamos nos fortalecendo e é nisso que nós estamos nos baseando. Né? Então que a gente vai começar tudo de novo. Né? Quando eu digo tudo de novo, inclusive pelos escudos do Flamengo, que já tem os novos escudos. Vamos voltar lá no começo, onde tudo começou, naquele famoso tricampeonato dos anos 40. Então, assim, é baseado nisso, nessa história raiz que o Flamengo tem, que a gente vai realmente buscar esse 100% ao longo de... Eu posso dizer que vai ser um trabalho a longo prazo, mas a gente vai focar a curto prazo em algumas coisas, mas isso vai demorar um certo tempo, porque são 27 anos de descaso. Então, 27 anos você vai ter que levar muito tempo para poder se organizar. E você sabe que o futebol ele é uma coisa muito dinâmica, muito rápida, muito de resultado, né? Então, vai ter que ser feito um trabalho realmente muito bem feito. E com essa inspiração toda lá do começo, a gente está muito confiante nessa nova jornada, nessa nova página, que esse novo Flamengo do Piauí realmente vai trazer e que vai ser um exemplo de gestão e espelho para muita gente aqui ainda que trabalha na área do futebol, né? O André, a gente começou o nosso bate-papo falando, né, da sua primeira participação aqui no Esporte Verona, falando sobre essa situação que precisa, o que precisava, o que precisa ser feito para o Flamengo renascer, para o Flamengo ser gigante novamente aqui no estado. 2 meses e meio aí já se passaram. Nesse período, muita coisa aconteceu. Você descobriu muita coisa, acompanhando, vivenciando ali o dia a dia do clube. O que é que você pode destacar para a gente, para quem está nos acompanhando em casa, na rua, no trabalho, que está chegando agora aqui ao nosso canal no Esporte Verona, sobre essa situação, porque você disse que tem 1% de esperança aí para o Flamengo, né? E os 99% restantes são tragédias mesmo nesse momento? São débitos, são dívidas? Conta pra gente, por favor. Olha, eu vou até usar a frase de um flamenguista assim, bem conceituado, né? Que também já teve uma luta, travou uma luta um tempo atrás, na época do resgate. O Flamengo está na UTI. Né? O Flamengo está na UTI recebendo com a ajuda de aparelhos, basicamente com a porcentagem de 1% já quase indo embora também, porque pode faltar uma energia a qualquer momento e esses aparelhos vão ser desligados automaticamente. Né? Então, quando a gente viu tudo isso e viu que tinha 99% de praticamente de a gente não conseguir recuperar o Flamengo, porque se a gente não faz esse trabalho de levantamento, não tem como a gente realmente saber como fazer, certo? O primeiro ponto que o Flamengo tem que fazer, para começar a caminhar, é dar uma reformulada nesse Estatuto do Flamengo, que é um estatuto antigo, porém é um estatuto vigente, mas que ele foi todo destruído ao longo desses 27 anos. Nunca foi respeitado, né? E é um estatuto que precisa passar por uma reforma estatutária, ele tem que se adaptar ao Código Civil brasileiro atual, ele tem que dar modificações, a gente tem que fazer uma coisa mais real, mais realista pela situação que a gente vive, certo? Porque é baseado nisso que o Flamengo vai começar a caminhar, respeitar o seu próprio estatuto. Mas esse não é um processo fácil, não, André? Não é fácil, mas assim, quando a gente realmente quer fazer a coisa, você consegue transformar ela realmente em realidade, né? Então, assim, ao longo desse período, a gente descobriu muita coisa. Não é nem tanto as dívidas trabalhistas que nos espanta, pelo menos a mim, mas é como essas dívidas foram contraídas e a omissão e o descaso com que elas foram tratadas ao longo desse tempo. É isso que nos espanta. Porque eu tenho certeza que você que tem um boleto para pagar, que é R$100, você não paga ele hoje. No mês que vem você não paga, daqui a pouco ele está R$1.000 e você não busca negociá-lo, você deixa lá achando que daqui a 5 anos vai caducar, isso mostra que você realmente tem omissão nisso, você não está preocupado com isso. Né? Você está preocupado em pagar nem suas contas. Você pega um clube desse, você tem uma dívida aí, que você poderia estar pagando e você não negocia, você passa 10 anos sendo notificado pelo Ministério Público do Trabalho, não vai um presidente negociar com o procurador, isso é uma coisa é um descaso muito grande. Se você for pegar hoje, o Flamengo tem 77 processos trabalhistas na justiça.
né? 24 processos estão extintos e desativados, entre aspas, né? Arquivado, porque eles podem voltar a qualquer momento, eles não estão ali, eles não caducaram, eles existem. Eu estava dando uma Né? olhada aqui, virei a página para dar uma olhada. Eu quero que você confirme aqui para a gente, por favor, essas informações referente aos processos trabalhistas localizados entre janeiro de 94 e agosto de 2022, 101 processos. Exatamente. Confirma? Confirmo. 101 processos. Desse você já falou aí em alguns, 24 deles estão na condição de arquivado e extinto. 101 processos trabalhistas. Exatamente. Como é que esse clube estava funcionando esse período todo? Olha, aquela coisa que eu já tinha falado. O que me preocupa não é o valor da dívida, é como essa dívida foi contraída e como ela foi tratada. O descaso de 27 anos. Por quê? Se você tem uma dívida para pagar, o jogador joga 3 meses no clube, ele não está recebendo, ele foi mandado embora antes do contrato terminar. Porque nem carteira assinada tem. Muitos contratos desses jogadores não tem carteira assinada. Tem essa gravidade aí. Vocês encontraram, detectaram isso nessa busca, nessa evidência? Em alguns processos, sim, tem. Né, carteira de jogador que não foi assinada. Tem fotos de jogadores aí, se eu não me engano, ele ganhou até 40 mil uma ação aí, que não foi paga também ainda, né? Ele tinha colocado um valor menor, o juiz deu um valor foi maior. Tamanho é uma omissão da coisa, né? Pra você ver. Então, quando a gente viu esses descasos todo desses contratos, o jogador ganhava 2, 3, 4 mil por mês e no contrato estava lá R$1.000 para ele receber, sendo que ele recebia por fora esses outros restantes, isso já mostra a má intenção do gestor, né, de fraudar, sonegar imposto. Então o que acontece? Esse valor hoje, o jogador que ganhava 3 mil na época, hoje botou um processo de R$700 mil, R$800 mil. André, agora... Totalmente inviável para a realidade do Flamengo. Mas por que isso aconteceu? Porque a revelia. A partir do momento que você é intimado, você não comparece, você não é localizado, o juiz ele não quer saber. Assim como teve jogadores também, que a gente também tem que falar a verdade, que perderam a ação porque não compareceram na audiência. A própria pessoa que fez um rapaz que tinha ganhado até 50 mil, se eu não me engano, ele não compareceu. Teve 3 audiências. A primeira ele foi, na segunda não localizava o presidente. Na terceira ele resolveu também não ir mais. Quer dizer, aí fica perdido. Não, fica lá. No dia que quiser ativar isso, vai ser ativado com certeza, porque a partir do momento que esses processos começarem a andar, aqueles que estão lá em caso de extinto ou arquivado, vão reaver aquilo na justiça também. Pensar, se estão recebendo, eu posso receber também. E aí onde está a questão. Que é a questão da jurisprudência, não é isso? Exatamente. Então, assim, se você for observar a nossa realidade, 3 meses de campeonato, o cidadão ganhando R$3.000 por fora, e no contrato tem 1.000, e ele é mandado embora com 2 meses de campeonato, ele entra na justiça, ganha revelia, é lógico que esse valor vai lá para cima, só que a gente sabe que não é a realidade, entendeu? Então a gente tem que explicar para as pessoas entenderem que a omissão dessas gestões que passaram pelo Flamengo foi que fizeram tudo isso acontecer, o descrédito, o desrespeito, e o Flamengo hoje, a Justiça do Trabalho não respeita mais o Flamengo. Você está entendendo? Porque sabe que o clube não vai pagar, não quer pagar, não quer honrar os compromissos. Sabe que o clube não tem como honrar aquilo porque eles alegam que não tem condições financeiras de pagar. Inclusive está até acontecendo já o julgamento daquela liminar do ano passado, que eles conseguiram aí, ganhando aí, para o Flamengo não disputar os campeonatos, né, e tal, aquela coisa toda, aquela confusão que deu, eles conseguiram. Só que o juiz, né, que está envolvido nessa situação, junto com o Ministério Público, recorreram. E o julgamento começou dia 26, ontem. Quando você diz eles, a gestão que aí está? Exatamente. E aí vai até o dia 3 de outubro. Então, ou seja, pode vir mais uma outra pancada para o Flamengo, mais uma proibição de disputar campeonatos profissionais. Porque, ou seja, de tanta omissão que existe, o próprio Ministério Público do Trabalho já viu, não tem mais condições. Essa alegação que eles deram aí, que o Flamengo, se não puder participar, não tem como pagar seu débito, isso é balela. A gente sabe que isso é conversa furada, porque nunca pagaram. Isso não é desculpa. Não pagar porque não tem comprometimento, não querem saber disso, não estão preocupados. Sabe o que vão passar? E essa bomba fica para quem assumir depois. Que é isso que nós queremos também colocar no Estatuto do Flamengo, uma cláusula para que o representante, o mandante, o mandatário, o presidente, ele seja responsabilizado judicialmente e criminalmente por tudo aquilo que ele fizer. Nós temos que acabar com esse negócio do cara chegar a passar 4 anos, depois é reeleito e deixa lá uma dívida de 5 milhões e vai embora. Não pode ser assim. E é por isso que isso está acontecendo. Então, a nossa ideia é implementar uma emenda em cima do Estatuto para que isso seja colocado. E proteger o Flamengo futuramente de más gestores, porque isso pode acontecer. Pode sim. Né? Se passou 27 anos acontecendo dessa forma. E André, só aqui para a gente completar, né? Porque a gente sabe que processos geram ações, né?
E a gente, juntamente com a Gil, até conversando em off com a Gil ontem, e com você também, já fez exatamente esses documentos, existem processos judiciais nesse meio todo? E existe algum processo judicial, alguma ação judicial contra o Flamengo? Tem 3 processos na Justiça Federal. Tem sim. O Flamengo tem processo na Justiça Federal, na Justiça Estadual, entendeu? Poderia detalhar pelo menos uma para o torcedor entender, né, a gravidade desse processo judicial? Esse ele é até um processo antigo, ele está no valor de 46 mil. É porque isso é um processo antigo, só que ele foi, como ele nunca foi resolvido, né? E aí o valor foi corrigido. Era cruzeiro, hoje é real, né? Hoje está o valor de 46 mil esse processo. Não, hoje está aí, entendeu? Ou seja, esse processo ele não foi extinto, ele continua ativo. Eu tive acesso a esse processo, são 37 páginas. Então, assim, foi localizado 3 processos na Justiça Federal do Flamengo, né, em relação a isso. Os outros, por ser sigilosos, né, a gente não teve acesso, mas esse eu tive, eu pude ver, colocando as notas, explicando tudo, os valores da época, e essa omissão, sabe? Então, assim, e é fatos que vêm de 86, é uma coisa antiga. Muito antiga, né? É antiga, mas para você ver que com a correção hoje, na época era o quê? 2 cruzeiros, não lembro o valor lá, mas é mais ou menos uma coisa irrisória, né? Como tem processo, pra você ter ideia, eu vi um processo do Flamengo que era R$2.000 em 2011, que tá com 11 anos que esse processo tá rolando na Justiça do Trabalho, hoje ele tá em 19 mil, né? E pode aumentar ainda mais, quer dizer... Quanto mais o tempo passa, né? Pra você ver que R$2.000 em 2011 não era dinheiro. Pra você ver como é que é a omissão. E os 2 mil foi pro despejo de um locatário de aluguel, que o Flamengo não pagou o aluguel, foi despejado, certo? E aí entrou na justiça, essa imobiliária, na época 2 mil e pouco, 2.500, se eu não me engano, eu acho que era isso. E hoje está em mais de quase 19 mil reais. Olha só, pra você ter ideia como é que é a omissão dessas pessoas. O que é 2 mil reais para um clube como o Flamengo? Nada. Mas não pagava. E aí é nessas dívidas pequenas que vai se transformando essas dívidas astronômicas. Você está entendendo? Então, assim, existe processo na Justiça Federal, Ministério Público do Trabalho, o Flamengo tem ações no Ministério Público, enfim. O Flamengo, tudo que você puder imaginar, o Flamengo está envolvido. Hoje, tudo, qual é, né, o montante da dívida real do Flamengo? Olha, eu fiz até aqui essa divulgação a gente até fez agora essa semana, né, para as pessoas terem uma real noção, mas hoje a dívida do Flamengo hoje ultrapassa os 5 milhões e meio de reais. 5 milhões e meio de reais. 5 milhões e meio de reais nesses 42 processos da gestão atual, é a gestão que mais acumulou processo trabalhista na história do Flamengo. A gestão do Rubens Gomes. Exatamente, 42 processos atuais e mais outros 35 juntando as outras gestões. Então, se você faz uma análise de 94 até 2019, você encontra 35 processos. E você pega de maio de 2021 a agosto de 2022, você pega 42 processos de uma única gestão, aí você dá para entender o desastre que foi esse rapaz da frente do Flamengo do Piauí. O comparativo, né? Porque só a dívida dele basta de 1.800.000. Ele, sozinho. Certo? Então, quando você junta com os outros, você fica perplexo, porque você vê a irresponsabilidade de um sujeito desse, que em 1 ano e 3 meses ele contraiu mais de 40 processos trabalhistas. E detalhe, ele não compareceu a nenhuma audiência. Todos a revelia. E ainda vai ter mais 3 audiências agora em novembro. Daqui a 2 meses tem mais 4. São mais 4 audiências que vão acontecer em relação a isso. André, tudo muito sério. Você que está chegando agora, se ligando aqui na gente no Esporte Verona, estamos conversando com o André Russo, que é representante do grupo Por um Novo Flamengo, buscando aí dar vida nova para o Flamengo aqui no Piauí. Esse gigante é o mais querido, é o maior do Piauí, né, André, como diz, mas a situação ela está muito, muito séria. Você destacou aí a gestão do presidente atual, do Rubens Gomes, e recentemente vazou um áudio. Na verdade, esse áudio foi divulgado por você, não foi, André? Falando sobre a questão de uma possível mala branca. Como é que aconteceu? A que se está referindo esse áudio, no qual o presidente Rubens Gomes está falando sobre manipulação de resultados, de valores, envolvendo o River, envolvendo o Timon. Fala um pouquinho mais sobre isso para a gente, para quem está nos acompanhando. Olha, em relação a isso, foi através de uma reunião que nós tivemos, né? A primeira, e espero que a última, de frente com esse cidadão. E a gente
gravamos essa reunião, até porque ela foi no local público, né? Nós estávamos na praça de alimentação de um shopping, foi uma reunião casual, apenas para a gente tratar de assuntos de como a gente poderia fazer para ser sócio do clube, porque a gente queria lançar uma chapa, né? Porque quando a Astofla foi criada, que é a Associação de Torcedores do Flamengo do Piauí, a gente queria lançar uma chapa independente para disputar as eleições do ano que vem. Até então a gente não sabia de nada. E quando a gente começou a perceber que havia uma certa... despistando, aquela coisa toda, eu já comecei a achar aquilo muito estranho, né? Então eu resolvi entrar no assunto, o que é que a gente faz para ser sócio, como é que tá o quadro de sócio do Flamengo, porque eu já sabia de tudo isso que não existia. Mas saber é uma coisa, provar é outra, né? Então não adianta você só falar que sabe, você tem que provar que você está falando a verdade. E aí a gente teve que estudar isso. E aí a gente conversou, ele começou a falar muita coisa, né? Dessa questão de 2000, porque eu fiz uma retrospectiva na gestão dele, porque eu fui muito claro. Falei que a gestão dele era desastrosa, que ele estava com 18 anos dentro do Flamengo e nunca aprendeu a fazer nada. E aí fui fazer a linha do tempo, 2020, 2021, 2022. Aí ele me corta e diz, não, mas 2020 o Flamengo não caiu pelas próprias pernas. Mas como assim? Ah, eu paguei os jogadores do River para o Flamengo não cair. No último jogo eu fiz o pagamento, o jogo foi numa quarta-feira, no dia 16 de dezembro, era o jogo 4 horas da tarde no estádio Albertão. Eu fiz a proposta para o jogador, o nome do goleiro chamado Mondragon, que segundo ele é o nome que ele menciona nesse áudio, e o pagamento foi feito à noite, né? A quantia, ele me revelou em off, só que como não tem no áudio, eu não pude anexar os autos do processo da representação criminal que está ocorrendo lá na Decoterc, né? Eu não pude falar porque não está no áudio, então a gente só vai colocar aquilo que está no áudio. Então eu fui muito claro com o delegado, e em falar a sinceridade. Não estamos aqui para aumentar nem diminuir, e muito menos mentir ou omitir, falar apenas a verdade, né? Mas o valor foi R$10.000 que ele pagou. Isso foi o que ele me falou. Para todos os jogadores? Não, ele pagou para uma pessoa específica, eu não sei como é que foi feita essa divisão. Isso eu já não sei como é que foi. Ele citou o nome de Mondragon. Exatamente. Vi essa negociação, o jogo foi 1-1, o Flamengo não caiu, o Timão caiu. Ponto. Até aí, perfeito. Nada demais, que houve nada demais, deu uma premiação, bateu na mesa, aquela coisa toda. Também eu não questionei. Eu digo, não interessa quem errou, quem foi os culpados, a gente não quer saber, nós estamos aqui para propor ações diferentes. Mas ele veio com a história, diz, se você quiser eu dou o Sub-17 para vocês, vai ter o campeonato agora aí, eu dou para vocês tomar de conta, sentir como é que é o Flamengo, a primeira coisa que ele não pode fazer isso. O Flamengo não é terceirizado, ele não pode dar nada para ninguém. E aí ele pega, chama um prefeito aí de uma cidade do interior e entrega o Sub-17 para essa pessoa, que é de um time que era lá de lá mesmo, chamado Cavalo Paraguai, se não me engano o nome do time era esse. Aí eu falei, olha, cara, isso não tem como dar certo. O resultado foi desastroso. O Sub-17 foi uma vergonha. O rapaz entregou, disse, não quero mais isso aqui não. Por quê? Tinha que bancar tudo, pagar salário da comissão técnica do Sub-17, ver material, aquela coisa toda, né? Ele se isentava. Ou seja, como se o Flamengo não... Ali não é Flamengo, é um outro clube, certo? Então foi baseado nessas histórias que a gente começou, mas o ponto é o estatuto, porque até então ninguém achava. Ninguém localizava esse estatuto, ninguém tinha acesso. Eu falei, mas aí como é que a gente vai fazer? Não, eu vou dar o estatuto, vocês estudam. Você tem ele? Não tenho ele aqui não. Eu digo, mas como você é o presidente, não tem o estatuto? Você não sabe do estatuto? Não tenho ele aqui não, mas não tá no cartório onde eu registrei a ata. E aí eu falei, mas qual é o cartório? Não, eu não lembro qual é o cartório. Sabe aquela coisa de se conversar? Eu falei, cara, é o seguinte, o cartório que está registrado nesse documento, até onde eu sei, é o João Crisóstomo, que fica perto da Federação de Futebol do Piauí. Me confirme se é lá. Aí eu acho que é esse mesmo. Eu lhe dou 2 dias para entregar esse documento, porque eu tenho que solicitar, e aí mais 10 dias a moça vai me entregar, eu vou lá, pago tudo. Isso tudo está gravado, isso não sou eu que estou falando aqui. E eu disse, tudo bem. Aí a reunião terminou, aí eles, não, vamos ficar conversando aqui em off, batendo um papo, e eu tendo que me segurar, porque a conversa já tinha sido difícil, né? Mas eu digo, não, eu vou tentar ser o máximo educado possível, que nós estamos aqui para poder realmente... levar uma solução para o Flamengo, porque eu deixei bem claro desde o começo, nós estamos aqui para assumir o Flamengo do Piauí. Tava eu com outro representante do grupo, e ele disse, não, mas não é assim não, o Flamengo tem estatuto, o Flamengo tem sócio, mas quem são os sócios do Flamengo? Não, tem uns 60, mas quem são essas pessoas? Eles dão 10, dão 15 reais de não, isso não é sócio. O Flamengo não tem quadro de sócio. Cadê a sede do Flamengo? Cadê o campo? Não, só se quiser ir lá no Atacadão, nós vamos lá. Tem uma salinha lá, se quiser lá eu pego a sala para ti, você já tá com deboche. Né, pra você ver como é que é a pessoa. Eu comecei a perceber que tipo de ser humano que era uma pessoa dessa. Dívida trabalhista, ele disse, não, porque eu não... Eles estão pedindo muito alto, não tem como pagar, não tem recurso, aquela coisa toda, mas você vai lá, chama uns advogados bons, faz um acordozinho aqui, na surdina, aquela coisa toda. Eu falei, cara, esse cara aqui tá com trambique. Isso aqui não é um cidadão de bem, certo?
Até então fomos embora. Ele falou, você está satisfeito? Eu digo, não. Só estarei satisfeito quando a gente assumiu o Flamengo. Aí eu estou satisfeito. Eu fui sincero com ele, muito claro. É esse o objetivo do grupo. Exatamente. Aí quando a gente foi embora, eu cheguei em casa, vou de madrugada ouvir esse áudio, por questão de tentar entender melhor, porque no ato da conversa você acaba se perdendo, né? Eu não gravei com a intenção de prejudicar ninguém, muito pelo contrário, eu gravei questão de nos resguardar e de saber o que realmente de fato acontecia, né? Porque ele fez um resumo também, isso foi muito importante. Ele fez um resumo falando de muita coisa errada que ele fez, mas para ele não é errado, é a coisa mais normal do mundo. E aí eu comecei a perceber, digo, olha, o jogador recebeu dinheiro, o cara pagou, isso aqui é crime, isso aqui é corrupção no futebol. Aí fui, não, tudo bem, o áudio ficou lá, esquecido. Passou esses 2 dias, ele não entrou em contato, foi entrar em contato com ele e ele disse, não, o estatuto tá lá, vocês vão lá, paga e pega. Pronto, morreu o assunto. Isso no cartório, para você pegar o estatuto no cartório. Mas como assim? Porque na cabeça dele, porque eu já tinha ligado para a Federação de Futebol do Piauí, inclusive mandei até e-mail solicitando esse estatuto, uma cópia, porque é direito do torcedor. O estatuto ele tem que estar, inclusive o Flamengo mesmo, o próprio estatuto já diz, ele tem que estar fixado. As pessoas têm que ter acesso ao estatuto. O que acontece? Não, mas aí só o presidente pode liberar, só o presidente que tem autorização, a federação não pode passar esse tipo de documento. Então, tudo bem. Mas, Flamengo do Rio de Janeiro, você coloca lá na internet, você acha o estatuto do Flamengo do Rio, qualquer outro clube, você acha lá. O Parnaíba eu encontrei, por que não tem o do Flamengo do Piauí? Que história é essa? Aí eu, cara, quer saber? Pois eu vou atrás. Aí a gente foi. Fui lá solicitar a moça, só que antes de ir, teve aquele problema lá dos jogadores no CT, né? Que tiveram que ser resgatados pelo Ministério Público do Trabalho. Aí eu vi um advogado lá, que é o doutor Vasconcelos Pinheiro, falei, eu vou falar com esse cidadão, pra me saber como é que é isso, né? Porque ele tem ações, ele defende jogadores que têm ações contra o Flamengo. Jogador de 2009, tem uma ação de 2009 e mais de 170 mil reais de jogador do Flamengo que processou o clube, né? Aí eu fui conversar com ele, falou, tudo bem, você vai lá pegar os documentos, mas você pega também não só o estatuto, pegue também as atas, a ata da última eleição. Só aí pra gente ver como é que... fazer o confronto das informações, né? Tudo bem. Só que quando eu chego lá, eu peguei e fui muito mais documento. Porque eu não fiquei contente só com isso. Eu resolvi pedir o que tinha lá do Flamengo. Então a moça foi categórica. Disse, olha, é o seguinte, aqui tem umas coisas aqui que estão irregulares. O estatuto, ele não foi modificado, não teve reforma nenhuma, mas tem umas alterações aqui nas atas que isso não tem legalidade. Apenas uma averbação. E se você for fazer uma nova eleição, vocês vão ter que vir aqui, atualizar esse estatuto e fazer essas reformas. Porque se vocês não fizerem isso, vai estar ilegal também. Isso, essas informações iniciais aí já são graves, não é? Isso, aí eu fiquei assim, olha, peraí, aí eu cheguei em casa, eu tava tão ansioso, já fui falando para as pessoas, a gente vai receber o estatuto dia tal, aí recebemos. E foi aí que tudo começou, ou seja, desde maio que tudo desencadeou, através desse estatuto, que eu fiz até um resumo, né, que eu botei as coisas mais graves que foram localizadas para poder não perder, porque são 135 artigos, e eu sei todos, de um por um, porque eu li esse estatuto de ponta a ponta. Esse é o estatuto. Esse aqui é um resumo que eu fiz, porque o original eu não trouxe ele aqui, mas esse aqui é um resumo para explicar para as pessoas como é que funcionava o Flamengo, porque o estatuto ele é muito grande. E não é à toa que ele é tão importante, porque eles focam muito no sócio. Foi uma prioridade que eles tiveram e um cuidado que eles tiveram com o sócio do Flamengo, porque lá tem muitos artigos só visando o sócio, os direitos, as vantagens, os benefícios, né? E eu percebi que quem fez aquele estatuto, que foi numa assembleia que aconteceu no dia 28 de abril de 78, uma assembleia geral extraordinária, né? E eles fizeram com muito cuidado, porque eles respeitavam os torcedores. Inclusive, esse é o segundo estatuto da história do Flamengo. O primeiro é de 1945, que também já foi muito bem feito na época, tá? E eu tenho os dois. Então, assim, o primeiro já dava aquela segurança para o segundo, porque o segundo eliminou algumas coisas do primeiro, né? Mas não excluiu as coisas importantes, como o tempo de presidente de mandato, que é 2 anos. Até hoje é 2 anos. E eles insistem em dizer que é 4 anos. Ilegal isso, né? Então, foi através deste documento, desta reunião, Gil e de Assis e aos telespectadores que nos assistem nesse momento, que tudo isso começou. Por isso que esse documento ele é muito importante. E eu tive a sorte de ter pego ele, uma cópia do Diário Oficial do Estado do Piauí, do dia 13 de julho de 78. É um documento oficial, não há o que questionar. Esse aqui eu digitei, certo, mas o que eu tenho é o original. Tá bom? Então foi a partir daí que a gente começou. E aí, sobre essa questão da manipulação de resultados, já foi depois
quando eu fui no dia 4 de Um agosto. outro momento. Já foi agora em agosto, quando eu fui na Decotec, porque como eu vi que ele tinha ido lá fazer aquela representação contra os jogadores, né, de manipulação de resultado, porque o Flamengo não ganhou uma partida, foi rebaixado, aquela coisa toda, eu digo, olha, se ele foi lá, então eu vou nessa mesma delegacia. Ter uma conversa com esse delegado para saber como é que a gente pode realmente proceder nesse assunto. Só que antes eu fui estudar esse assunto. O artigo 243 é muito claro do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e o artigo 41 do Estatuto do Torcedor é muito claro. Corrupção no futebol. Você não pode dar vantagem, oferecer vantagem a jogadores em benefício próprio, que foi o que ele fez. Então, tem uma matéria de 2015 que já tinha enquadrado o presidente do nosso maior rival por conta dessa mala branca. Dos 20 mil que ele tinha pago a um time para poder vencer o outro, para o rival se beneficiar. Que não aconteceu, que o time acabou foi perdendo, mesmo ganhando dinheiro. O que acontece? Ele foi punido, ele foi suspenso, ele pagou uma multa. Então, assim, e isso foi dado em manchete nacional, está lá no portal Globoesporte.com, né? E foi através dessa matéria que eu comecei a associar as coisas. Eu digo, então eu estava certo na minha tese. Porque quando eu falei isso, muitos disseram que eu estava equivocado, que isso não é crime, aquela coisa toda. Só que eu já achei que estava errado, né? Eu falei, não, então eu vou juntar as matérias, eu vou analisar. Só que quando eu cheguei lá para falar com o delegado, ele foi categórico. Se você tiver o áudio que prova o que ele está falando, e você tiver pelo menos uma testemunha que estava com você lá no dia, e ele que topar dar esse depoimento, então vamos fazer representação criminal, vamos enquadrar no Código Penal Brasileiro, manipulação de resultado, isso aqui é crime sim. Aí eu falei, então eu estava certo. Então eu fui lá, falei com nossos advogados, fizemos uma bela de uma representação criminal muito clara, que o delegado não teve nem trabalho, porque na hora que ele viu isso aqui está perfeito, é justamente isso. Então vamos colocar nos autos. Então já dei meu depoimento, agora nos próximos dias vai ter depoimento da testemunha por conta da política das eleições, né? Tudo parado por enquanto. E aí ele vai dar o depoimento dele. E aí sim, depois os investigados vão começar a ser ouvidos, os interrogados, os envolvidos nessa tramóia toda, lá de 2020. Porque as pessoas pensam que passou 2 anos já se acabou, não. Continua, né? Sabe-se Deus o que é que aconteceu depois. Porque isso apenas foi um fato isolado que eu tive acesso de informação, né? Então fizemos essa representação criminal e eu digo, olha, eu estudei sobre o assunto e eu tenho certeza que eu estou no caminho certo, a verdade é essa. Então se você paga para ter vantagem, e outra coisa, a gente está falando de um rebaixamento, isso é coisa muito séria, isso é vergonhoso. Eu como flamenguista me senti foi envergonhado com essa história, entendeu? Porque o Flamengo não mereceu escapar do rebaixamento, não mereceu, ainda mais pagando. O Flamengo perdeu o último jogo, que era contra o Piauí, de virada. Perdeu a partida. Ou seja, perdeu a chance de se manter no estadual de 2020. Vocês entenderam da gravidade da coisa? Então, por incompetência dele, aí ele tem que pagar um jogador que usou o nome de uma instituição, que eu não acredito, sinceramente, não é porque é nosso rival não, mas eu não acredito que eles fizeram isso. Muito pelo contrário. Eles usaram o nome do maior rival para poder favorecer o Flamengo. E sabe-se Deus quem é que está por trás disso também. A gente não sabe. E ele vai ter que explicar isso para a polícia, não é para mim. A nossa parte foi feita. Nós fizemos a denúncia, fizemos a representação, e agora ele que se explique sobre esse assunto, porque o áudio está aí, não há o que fugir. Não tem que dizer. Precisa fazer perícia, porque aquela voz dele é inconfundível, né? Péssima como o caráter dele. Então, assim, a nossa ideia era justamente essa, levar essa representação e divulgar esse áudio, que foi divulgado naquela manifestação, já foi divulgado em alguns portais, e já é conhecimento, as pessoas sabem do que aconteceu. O Jacis apareceu ali, ele tem uma pergunta, André, e eu quero voltar nessa questão desse áudio, vai, Jacis. Só para essa questão dos processos criminais, tem apenas esse ou existe mais algum processo criminal contra a atual gestão do Flamengo? Ou se existem outros também, fora esses, nas suas investigações, consta algum processo além desse criminal, do campo criminal? Você fala em questão de esfera de polícia, de... Isso. Não, até onde eu tenho conhecimento, os processos que estão acontecendo nesse momento foi feito tudo por nós mesmos, entendeu? Eu não tenho conhecimento de ter O que tem o processo correndo é aquele lá de março, da manipulação de resultado, que ele alega que os jogadores estavam fazendo corpo mole, mas ele mesmo disse que não tem como provar. Inclusive, esse processo vai ser arquivado, já tive essa informação, e eu tenho esse processo nas minhas mãos, são 60 páginas, eu tive acesso exclusivamente a esse processo, né, dos relatos que foram feitos, e na verdade a gente sabe perfeitamente que não foi isso que aconteceu, né? Os jogadores vieram para cá, 17 jogadores foram embora com menos de 30 dias, depois mandou mais 10 embora, o Flamengo pegou mais de 40 jogadores, e todos colocaram o Flamengo na justiça. Todos. Entendeu? Alguns não compareceram, como eu falei aqui no começo, né, para quem não estava,
acompanhando, alguns não compareceram às atas de audiências, porque estavam cansados. Teve 4 audiências na mesma ata durante um ano, no ano passado. Né? Então a pessoa foi na primeira, foi na segunda, o cara não foi na terceira, eu também não vou mais, cansei. Por quê? Porque não compensa, é um desgaste muito grande. E o que aconteceu? Aí essa pessoa que entrou com a ação perdeu, porque lá o juiz é claro. Se eu entro com a ação reclamatória e eu não compareço, isso mostra que eu não tenho interesse, já que eu não justifiquei a minha ausência. Sim. Entendeu? Não foi o caso do seu Celso Teixeira, né, em 2018, quando entrou com um processo com o Flamengo de mais de 60 mil reais, que ele, como estava em Campinas, não poderia comparecer. Ele alegou isso, justificou. O senhor Atisson, do mesmo jeito, quando teve a audiência aqui, que vinha somente os advogados do senhor Atisson. Então ele não pôde comparecer, porque estava, acho que em Tocantins, eu não lembro muito bem. E aí só que ele entrou com a representação e o juiz aceitou. Mas isso é uma justificativa, uma coisa quando eu não falo nada. Por isso, quando corre a revelia, isso mostra o quê? Se eu não compareci para poder me proporcionar a fazer nenhum tipo de conciliação, isso mostra que eu não tenho interesse, então vai dar revelia, o valor que está lá fica. Depois é que vai ser discutido, lá tem 600 mil. Teve um jogador aí da gestão anterior que era 600 e poucos mil, hoje está em 420 e poucos mil, mas já foi batido o martelo, esse é o valor que ficou lá. Né? O juiz foi até, acho que até um pouco sensível à causa disso, e diminuiu o valor, apesar de ser ainda um valor astronômico, você paga 400 e poucos mil para um jogador que ganhava 3, 4 mil, 5 mil reais, 3, 4 meses, isso é um absurdo, né? Mas, por omissão das gestões, o juiz não quer saber. Então, assim, se você faz ação e não comparece, você perde do mesmo jeito, assim como ele também. Então, para nossa sorte, alguns processos ficaram aí, aparentemente, estão aí desativados, ou arquivados, enfim, mas daqui a pouco pode voltar de novo. Então, assim, de processos criminais de Assis, eu não encontrei nenhum, fora esse que tem da manipulação de resultado que ele foi lá, e os que nós colocamos agora. Entendi. Se existe, eu não sei lhe informar porque a gente não tem acesso, né? Eu não cheguei a ver isso. Vamos lá, Gil. De Assis aqui, tudo que a gente tem acompanhado, né, tudo muito grave, tão grave quanto a história, né, o momento que o Flamengo vive. Então, eu queria voltar na questão do áudio que você destacou, porque vários portais, a imprensa local divulgou realmente esse trecho, esse áudio aí do presidente Rubens Gomes falando sobre essa questão lá de 2020, né, essa manipulação ali River-Timon para que o Flamengo não caísse. Tem mais coisa aí, porque não foi só aquilo gravado, né, André? Não. A gravidade, além disso, o clube disputou o campeonato com o CNPJ inapto. O clube passou 3 anos omitindo declarações da Receita Federal. 2019, 20 e 21. Só veio regularizar agora, por conta daquela ação do Ministério Público de setembro do ano passado, que estava proibindo o Flamengo disputar competições. Então, no dia 7 de janeiro, esse cidadão foi lá na Receita Federal, fez um pagamento, mas é um pagamento paliativo, porque a dívida ativa continua. Aí ele foi só para limpar o CNPJ para ficar ativo e dizer que está tudo ok, mas não está tudo ok. Né? Então, além dessa gravidade da manipulação do resultado, ainda teve isso, disputar 3 campeonatos consecutivos, 2 na gestão dele, 1 na gestão anterior, inapto. Aí você vê, a federação diz, segundo a CBF, o clube que tem o CNPJ inapto, ele não é considerado clube profissional, então não pode disputar uma competição profissional. E por que o Flamengo disputou 3 campeonatos consecutivos? Sem contar que já tinha aquela ação de 2015, quando o Parnaíba entrou, porque o Flamengo também estava com o CNPJ inapto naquele tempo, e foi vice-campeão piauiense, né? E anos anteriores, se você for pegar aí, desses últimos 27 anos, o Flamengo ficou mais inapto que apto com seu CNPJ. E lá na Receita dá para saber, porque lá tem um relatório completo dos tempos que ficaram. Né? Eu só estou falando desse porque eu tenho como provar. Porque eu tenho um CNPJ do dia 28 de fevereiro de 2019, quando o Flamengo ali foi constatado que estavam omissos as declarações, então estava inapto. E esse agora que foi ativado. Então esses 2 CNPJ também já estão em posse do Ministério Público do Trabalho, assim como da Polícia também, porque tem essa questão toda que não envolve não só isso, né? Eu vou falar sobre esse assunto. Em relação ao áudio, Gil, tem sim, a gente gravamos essa história, ela tem muito mais coisa para ser falada ainda, né? Tem falando das emendas, os valores, entendeu? Nome de pessoas, enfim. A sujeira ela é muito grande. E esse áudio ele vai bater na mão do Ministério Público também. A gente vai divulgar tudo isso. Aqui a verdade tem que ser de doer a quem doer. Se você cometeu crime, você tem que ser responsabilizado. Entendeu? Então são 9 áudios que foram separados dessa conversa, que são 9 áudios muito importantes, que eles vão ser divulgados à medida do possível de que for tendo realmente
que seja liberado, né? Porque a gente só pode liberar as coisas quando o processo já está em curso. No caso, a polícia já foi divulgado primeiro, então a gente está lá. Esse aqui não foi porque a gente não foi chamado ainda para o Ministério Público para poder falar sobre esse assunto, em relação à questão do CNPJ, a questão do ter se apropriado indevidamente dos recursos do clube, essa coisa toda aí. O torcedor do Flamengo aqui do Piauí, ouvindo aqui o nosso bate-papo, ouvindo as suas colocações sobre toda essa situação que está acontecendo no Flamengo, ele deve estar mais preocupado ainda, porque o que o torcedor tem sofrido nesses últimos anos não é brincadeira, né? Porque o maior patrimônio de um clube é o seu torcedor, né? Não para essa gestão aí. Na verdade, nós somos inimigo, porque nós somos um bando de torcedorzinho que não sabe de nada. Que nós apenas somos torcedorzinho de arquibancada. Mas o torcedorzinho de arquibancada, que eu gosto de falar sobre isso muito, estudou muito esse assunto, pesquisou muita coisa. E o que eu estou falando eu posso provar, diferente dele. Não pode provar uma prestação de conta, não pode provar como é que ele recebeu essas emendas parlamentares, como é que ele realmente fez a declaração, que é dinheiro público, meu, seu, né, todo mundo, recursos públicos, não foram pouco, foi muito dinheiro. Ele não pode dizer que nós estamos mentindo porque o estatuto é um só. Ele alega aí que o estatuto não é esse, mas eu tenho acesso ao documento que ele vai apresentar. Se ele for localizado pela justiça do Piauí, que foi já expedido um AR para chegar no endereço dele, a documentação é a mesma que nós temos. Então não tem diferença nenhuma, sabe? E eu acho que ele gastou foi dinheiro pagando aquele documento lá, né? Porque não vai mudar nada, só vai corroborar com aquilo que nós já vimos falando. Porque nós estamos com a ação no dia 1º de junho, com uma anulação, né, dessa ata, que também teve uma outra fraude escancarada e vergonhosa, assim, além também com uma eleição dele, também que é irregular. Foi feita irregular a eleição dele, certo? Então, destituição dessa diretoria atual, que na verdade não é diretoria nem é gestão, porque ninguém sabe nem quem são as pessoas. Porque para o torcedor ficar claro, o Flamengo tem que ter 12 pessoas na sua administração, tem que ter 12 pessoas na sua diretoria e mais, no mínimo, 12 subdiretores, totalizando 36, com mais o presidente e o vice são 38 pessoas. Eu quero saber cadê essas 38 pessoas, que eu não conheço nenhuma, né? Nunca vi nenhuma. Então, assim, é baseado em tudo isso, Gil, que a gente realmente chegou a essa colocação. Então, o torcedor ele tem que entender que o momento agora é dele abraçar essa causa. É dele acreditar nesse 1% de chance que nós temos ainda de resgatar e salvar o Flamengo, entendeu? Tirar o Flamengo dessa escravidão ao longo desses 27 anos, porque acabaram com o Flamengo em todos os aspectos, moralmente, fisicamente, patrimonialmente, financeiramente, entendeu? O Flamengo hoje não tem mais credibilidade de nada. Até o escudo do Flamengo eles imoralizaram com aquele nome Piauí dentro, porque aquele nome Piauí está ilegal dentro do escudo do Flamengo do Piauí. Até aquilo ali teria que ter passado por uma reformulação estatutária. Eles foram lá, colocaram o nome lá, alegando que o escudo era parecido com o Flamengo do Rio de Janeiro, aquela coisa, porque eles não têm vergonha. Porque eles pegavam o escudo do Flamengo do Rio de Janeiro e só colocavam o escudo do Flamengo em cima. Aquelas letras. Nem um escudo de vergonha eles quiseram fazer pro clube. Entendeu? E eu tenho todos esses escudos do Flamengo do Piauí. Sabe? Então, assim, se você for observar, é uma imoralidade dentro da outra. Isso aqui é que eu falei do nome dentro, é apenas uma pequena coisa, mas tem que ser falado, porque tudo que você modifica no uniforme do clube, como o calção vermelho utilizado nesse campeonato piauiense, também que foi totalmente fora dos padrões estatutários do Flamengo, que o calção do Flamengo tradicional é camisa rubro-negra e calção preto, primeiro uniforme. O segundo uniforme é branco, aquela cor que nós conhecemos, né? E foi ao contrário. Por que aconteceu isso? Porque ele deu um calote, ele tentou passar a perna no patrocinador, que bancou todos aqueles uniformes, a Superbola, que não sei se essa história chegou a público, tentou passar a perna no patrocinador, que já tinha pago todo esse material que era de primeira qualidade, que veio chegar no dia da nossa convocação geral, lá no Teatro Torquato Neto. A gente foi na casa desse cidadão pegar até umas camisas para levar para esse dia, para mostrar para as pessoas, para os torcedores, olha que o material que o Flamengo poderia ter usado no Campeonato Piauiense, e não usou porque ele passou a perna no patrocinador. Ele fechou com duas marcas ao mesmo tempo, buscando uma pagar mais do que a outra. E aí quando a marca chegou foi com a marca de outro patrocinador, o cara ficou muito chateado, que é isso? Espera aí, não pode ser assim não. Aí o que acontece? Ele foi numa loja local, comprou um monte de calção vermelho e vão jogar lá, jogadores, se viram, né? Enfim, e só tinha um tipo de uniforme, você tinha que jogar, chegar lá, vai botar pra secar. O próprio jogador relatou naquele vídeo lá,
né? O jogador que tava, o vídeo que até viralizou aí nas redes e tudo. Então, pra você ver o descaso que é com o ser humano, até a própria roupa do time, do clube, não foi respeitada. E a gente falando sobre o torcedor, que o coração deve estar realmente sangrando, o coração muito apertado, e ficou mais ainda apertado, mais sofrido, mais dolorido após tudo que esse campeonato, né, piauiense de 2022, a pior história, né, de um campeonato, de uma disputa do Flamengo, rebaixado ali com muita antecedência, sem nenhuma vitória, um time sem alma em campo, em todos os jogos, em todos os momentos, o torcedor sofrendo, o torcedor já não ia aos estádios. E mesmo de casa acompanhando, fosse pelo Sport Verona, fosse pelas parceiras, né, pelas outras emissoras aqui do estado, mas foi um campeonato de muito sofrimento para o torcedor do Flamengo aqui do Piauí. E esse coração, ele está sangrando, ele continua sangrando. E tem a questão, vem junto tudo isso, o desrespeito com os atletas, que a gente já viu, você bem destacou, viralizou a situação de tragédia, de calamidade que os atletas... Aí você se questiona, né? Aqui a gente abre um parênteses gigantesco, porque você questiona como é que esse atleta vai render em campo se ele não está recebendo o seu benefício, se em casa, se ele não tem uma estrutura mínima, não tem uma alimentação digna, não tem um local para se dormir que seja digna, as condições do vestiário, dos banheiros, extremamente lamentáveis, se você não recebe para passar o seu repasse para sua família, seus filhos, para os seus familiares que estão dependendo desse seu benefício, como você vai render em campo se você está com uma chuteira menor do que o seu pé ou maior do que o seu número? Como é que você vai render? Como é que esse torcedor que está com o coração ferido, com o coração sangrando, ele vai sentir o desejo de ir para o estádio, André? Se o Flamengo, se o presidente diz, perdeu hoje é só mais uma, a gente não cai, na próxima a gente ganha, e nada está mudando. O que fazer com essa gestão para atrair o torcedor? Essa gestão tem jeito ainda? Essa gestão precisa ser retirada, destituída o mais rápido possível? Olha, esse ponto é importante porque, inclusive, teve esposa de jogadores lá de Pernambuco que entrou em contato com a Astoflá naquele período que os jogadores estavam tudo desesperados para ir embora e não conseguiam ir embora, né? Queimaram até roupas do clube lá, aquela coisa toda. E pedindo, olha, nos ajude, o que vocês podem fazer, porque eu estou vendo um movimento de vocês interessante, vocês são as únicas pessoas que estão falando sobre esse assunto, estão levando a público. Então você vê, eu tenho 2 filhas para sustentar, você vê o desespero de uma... E o que eu estou falando aqui, eu não estou inventando história não, entendeu? A Astoflá foi procurada por várias pessoas, não só por jogadores, mas por mulheres de jogadores, familiares de jogadores. E a gente sem saber o que poder fazer. Eu digo, a gente não pode fazer, infelizmente, nós não temos esse poder financeiro para ajudá-los. É uma pena, mas a verdade é essa, porque é difícil você fazer as coisas, né? Então, assim, basicamente, o torcedor vivenciou aquilo, os poucos que foram ao estádio, como aquele que pegou aquela chuva, que foi destaque internacional, né, nos jornais, são essas pessoas que a gente quer acreditar que a gente pode trazer de volta, entendeu? Até porque o Flamengo também precisa trazer, se inovar, reinventar, e o Flamengo precisa melhorar mais um pouco essa questão da sua imagem. O Flamengo não tem marketing, né? A gente estava nessa transmissão, né, Assis? Só para relembrar, essa transmissão, quem pegou essa imagem, né, desse torcedor foi eu na saída do jogo. O jogo tinha acabado e a gente eu e a Gil, acho que você também estava, né, no jogo também, né? Sim, a gente estava fazendo esse jogo. Vendo de longe o sofrimento, né, de como um clube é importante para um torcedor, né? E ao sair, a gente, mesmo após ali chovendo, eu pedi para ele nos relatar, né, o sentimento que ele tem pelo Flamengo, né, e ele nos deu um exemplo muito, muito grande, né, de amor para o clube, né, pelo clube Flamengo. Não é à toa que, além aqui das nossas redes sociais, foi para todo mundo, na verdade, né, o amor daquele torcedor único naquele jogo, né, que ficou olhando para o campo e vendo aí o seu clube sendo rebaixado. Só para registrar aqui para você que está nos acompanhando aqui no Sport Verona. A gente eu não recordo o nome dele agora. Porque São Francisco Malta. Isso mesmo. Obrigado. Porque é a questão de humanizar, né? Aquele depoimento. Eu estou aqui por amor ao clube. E quem está na gestão parece que não está valorizando isso. Por favor, André. O que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte: eu já acompanho o Flamengo do Piauí há 30 anos.
Eu conheço toda a história do Flamengo, eu sei tudo do Flamengo do Piauí. E até nos momentos de glória do Flamengo, foi sofrido, né? Aí você imagina isso. Um clube disputar 3 campeonatos com CNPJ irregular, devendo, aumentando dívidas trabalhistas, sendo impossibilitado de disputar campeonatos porque não cumpre com os acordos, com os TACs, né, que é feito no Ministério Público. Não assina contrato de jogadores dentro da carteira assinada para poder pagar o valor real que tem que ser pago. Não respeita o torcedor. Não tem uma campanha de marketing do clube. Uma camisa sequer do clube para ser vendida numa loja, na pior que seja. Pode ser loja até de bairro, não importa. Não tem. Eu falo pior, não é desmerecendo não. É no modo geral, não tem. Não se preocupa com a história que o clube tem. Não chegou para resolver o problema, porque já está lá há 18 anos. Já passou por várias gestões como conselheiro fiscal e não fez coisa nenhuma. Então ele sabe perfeitamente como destruir um clube. Foi eleito ilegal. Não fez coisa nenhuma de benefício para o clube. Não pensou em mudar nada. Não fez uma gestão decente. Não estava preparado para ser presidente de um clube. Não trouxe grandes investimentos. Só estava preocupado em botar um time para disputar o campeonato. Que foi o que ele deu numa resposta que um repórter perguntou. O que fazer? Não, vamos ver se acha um grupo de empresário para poder investir no time, monta um time bom, é campeão, vai disputar as campeonatos nacionais e começa a pagar as coisas. Isso tudo é balela. Isso nunca existiu no Flamengo do Piauí. Quem conhece a história sabe o que eu estou dizendo. Ou esqueceram daquele jogo de 2001 contra o Corinthians. Daquela renda milionária que o Flamengo pegou na época. Eu digo milionária porque naquele tempo era muito dinheiro, né? Cadê o dinheiro? Desapareceu. Rendas contra o Palmeiras, contra o Vasco, Fluminense, cadê esse dinheiro? Entendeu? Então tudo isso aí é conversa para tentar ludibriar o torcedor que não entende da coisa. Esses caras nunca tiveram interesse nenhum sequer de financiar, de renegociar, de buscar investimentos. Venderam a sede do Flamengo. Acabaram com o quadro de sócios. Não tem conselho deliberativo, não tem conselho fiscal de vergonha, porque para ser conselheiro fiscal tem que realmente ser um conselheiro fiscal de verdade. Não botar um bando de amigos, foi o que ele fez. Um vice que não atua em coisa nenhuma, entendeu? E nós estamos vendo hoje que as gestões, até na política, o vice ele trabalha em comunhão com o presidente, porque é assim que tem que ser, ou com o governador, ou com o prefeito, é assim que a gestão trabalha. Não é um presidente que manda em tudo. Ele tem todo mundo, ele tem toda aquela cadeia de pessoas que trabalham com ele. Ele não manda em nada. Ele apenas assina, veta ou faz alguma coisa realmente que se vê que pode ou não pode. Então no Flamengo aconteceu o contrário. No Flamengo foi instalada uma ditadura que são sempre as mesmas pessoas. Quem era vice-presidente na gestão anterior, na gestão seguinte era o presidente. Quem era o conselho fiscal de uma virou vice da outra e na outra virou presidente. Foi assim que ele chegou no Flamengo. Ou em 2011 as pessoas esqueceram que ele tentou botar uma chapa em 2011 para ser vice-presidente do Flamengo. Entendeu? E ele dizendo que nunca almejou ser presidente do Flamengo e aquela conversa fiada. Ele sempre buscou. André. Aí, como o grupo lá ganhou, tirou ele, e ele só voltou em 2015. André. Na outra gestão que foi eleita, ilegal também, né? Fala, relação esses patrimônios do Flamengo, né? Nas suas investigações aí com o grupo de advogados, pergunta que eu faço e que eu quer saber também, com certeza, é se existe também alguma irregularidade nesse meio termo dessas vendas de patrimônio. A gente sabe que o Flamengo não só tinha aqui a sede aqui no Bela Vista, mas também tinha outros patrimônios também que foram se acabando. Nessa documentação que você já encontrou, também consta alguma irregularidade nessas vendas, nessas percas de patrimônio, André? Já assim, essa pergunta é muito importante. Só vou concluir aqui a pergunta da Gil em relação ao torcedor. Então, assim, o torcedor ele tem que acreditar que para uma gestão funcionar, ela tem que ser uma gestão profissional, uma gestão esportiva, não é uma gestão financeira. O problema do Flamengo do Piauí não é dinheiro, porque dinheiro lá entrou muito. E não foi pouco, não, né? O problema do Flamengo é que nunca teve gestão profissional. Nunca se preocupava com a imagem do Flamengo. Nunca se preocupava com nada. Nada. Então, assim, o que é que a gente quer fazer? Resgatar isso. Por isso que o nome é Pôr o Novo Flamengo, uma gestão integrada com o torcedor. Ele vai participar de tudo isso. E nós temos tem até uma coisa boa mais na frente que eu vou falar para o torcedor. Que o Flamengo
que é uma coisa que a gente vai implementar dentro do Flamengo, uma espécie de sociedade dentro do Flamengo para o torcedor. Uma coisa muito boa, muito legal, que eu já até falei com... Coisa boa que o né? torcedor do Flamengo tá esperando. E isso vai ser uma forma de blindar o Flamengo também futuramente para usurpadores, destruidores como esses que passaram. Em relação a essa questão aí dos patrimônios, né? Bom, o que se sabe é que tudo começou quando o Flamengo vendeu aquela sede lá da Barão, foi pro Bela Vista, né? Teve aquela coisa toda. O Flamengo ganhou títulos, fez festa, aquela coisa, era uma sede moderna, uma sede grande, né? E tudo. E aí era um terreno que tinha uma visibilidade de certa forma, né? Fica perto de uma BR, aquela coisa toda. Quem assumiu, já assumiu com a intenção de destruir, que foi o seu Coronel Bento Vieira, em 95. Começou aí, depois veio o seu Ronaldo Bucar, que tem que dar nome das pessoas que destruíram, a gente tem que falar, né? Veio o seu Ronaldo Bucar, depois entrou o seu Robert Grau, que está hoje na federação, que é um defensor, protege esse rapaz, não sei por qual motivo, e isso é uma pergunta que eu me faço até agora, o que é que a federação tem a ver com o Flamengo do Piauí, porque o Flamengo não pertence a ela, né? Todo dia na nossa manifestação, eles foram tão covardes que fecharam as portas lá, estava tudo fechado, não tiveram nem coragem de nos ouvir, de nos receber, porque sabe que a gente diz a verdade, que a verdade dói. Depois veio esse Everaldo Cunha, que foi o desastre do Flamengo do Piauí, onde se instalou um câncer dentro do Flamengo do Piauí que está lá até hoje. Depois veio esse Janco, que foi outro cara também que acabou de ferrar de vez, que foi o que deu aquela canetada para poder a sede ser vendida, entendeu? Depois... André, uma pergunta. A sede foi vendida ou ela foi... Porque a gente, eu pesquisando algumas informações, desses grandes grupos de empresas que fazem essa espécie. Geralmente eles alugam por um determinado tempo, né? Um espaço para se colocar, vamos supor, 30 anos. A pergunta que eu faço é para ser bem mais claro para o torcedor. A sede, até onde você sabe, né? Foi vendida ou ela foi, eu digo assim, arrendada por esse período? Nos documentos. Assis, é uma informação muito importante que eu não posso passar a informação concreta porque nossos advogados estão analisando essas certidões nos cartórios para poder chegar no levantamento, porque assim, não adianta você falar, sim. Foi tanto, disseram, foi tantos milhões, a gente vai chegar nesse ponto aí mais adiante, né, no futuro, não muito distante, mas nós sabemos que tem essa possibilidade de não ter sido vendida, foi arrendada, a gente não sabe ainda dessa história, há esse boato, certo? Mas o certo é que foi feita uma tramóia. Entendeu? Porque quando você exclui o quadro de sócios, porque em 2011, quando teve a intervenção do Flamengo, o interventor ele chegou lá para acabar de ferrar de vez. Inclusive ele fez até um novo estatuto de 2011 que eu também tenho, que não tem validade de cor nenhuma, mas ele fez. Né? Ele dando poder justamente ao presidente e à diretoria, aquela coisa toda. E aí, esses fizeram tudo isso. Teve aquela eleição de 2015, que foi uma das eleições mais mentirosas que eu vi na minha vida, porque até na ata eles disseram que foi uma eleição ordeira, tranquila, pacífica. Mentira. Foi uma mentira deslavada, porque a confusão que deu naquela eleição de 2015, todo mundo sabe. Mas na ata que eu tenho acesso, eles disseram que outra cor lá. E aí o vice, que era o senhor Everaldo Cunha, que já tinha sido presidente do Flamengo por 2 vezes, estava como vice. Jamais ele poderia estar lá como vice. Jamais. Porque aqui no próprio Estatuto do Flamengo, nesse belo resumo que eu gosto de deixar claro, que eu já vou logo no ponto, o artigo que fala sobre isso é justamente o artigo 128, que as reformas têm que ser feitas somente pelo Conselho Deliberativo, né? Poder reformar, para poder ter essa modificação. 130 é muito claro. Só pode ser reconduzido uma única vez. Ele já estava no seu 3º mandato. Por quê? Ele acabou assumindo, quando o senhor Thiago Vasconcelos renunciou covardemente, ele assumiu o comando do Flamengo. Já era o 3º mandato dele, de certa forma. Porque ele pegou em março de 2018 e ficou até agosto de 2019. Mais de um ano no clube. Entendeu? Então já era o 3º mandato dele. Totalmente ilegal isso aí. Mas estava lá. E aí entrega para esse rapaz. Que aí... foi onde deu a facada final no coração do Flamengo e mandou lá para a UTI, lá para HUT. Mandou para lá, deixa lá jogado, mofando. Por quê? Quando ele foi eleito, a ata dele não constava os nomes corretos das pessoas que estavam aptas a votarem. Mas 2 chegou em cima da arbucha para votar. E sequer foi digitado o nome das pessoas, apenas assinou. Porque a relação foi enviada um dia antes, com os nomes das pessoas que estavam aptas, né? E aí esses 2 chegaram, não, eu quero votar porque eu sou sócio. Não, pô, entra aí, vota aí. Não pode fazer um negócio desse. Mas fizeram, para poder fazer volume. 21 pessoas estavam nessa votação no total, com esses 2 irregulares. E essa ata eu também tenho acesso a ela, tenho ela em mãos.
Então, o que é que eles fizeram? Não, fica tudo beleza. O tempo de eleição do Flamengo é em dezembro, botaram por quê? Anteciparam várias vezes. 2001, anteciparam para fevereiro, para março. Depois anteciparam, botaram para dezembro de novo, né? Depois voltaram. 2011 foi em julho. 2015 foi em junho. 2019 em agosto. Olha só a bagunça que foi aí. Nunca seguiu. Desde de 2009 para cá, o Flamengo está com mais de uma década que as eleições acontecem fora do prazo do processo eleitoral. André, entendeu? Então, essa questão do patrimônio, só para a gente concluir, não sabemos ainda ao certo o apanhado de tudo isso, porque tem que ver documentações, aquela coisa. Mas eu já localizei num processo que os meninos do resgate entraram, lá tem muita informação importante em relação a essa venda dessa sede. Entendeu? Tem alguns documentos lá, inclusive com a maquete da sede, como é que era, aquela coisa toda. Só que eu também, num documento recente, eu tive a sorte de encontrar uma certidão do ano de 97, mencionando justamente os 8 lotes que o Flamengo tinha, onde hoje é o Lagoas do Norte. Entendeu? Então esse terreno existe, ele não é balela, ele existe. De 97. E por que não está com o Flamengo, André? Tem um detalhe. Foi construído lá casa, aquela coisa toda, e foi indo, ninguém nunca foi atrás, certo. Quando foi agora na gestão desse senhor Tiago Vasconcelos, ele foi lá falar com o ex-prefeito Firmino Filho sobre esse terreno, aquela coisa. Então foi feita uma permuta. Isso é o seguinte, a gente não vai pagar financeiramente, mas a gente vai dar um terreno com a mesma quantidade de 8 lotes. Você diz aonde é que você vai querer. Então está lá na Santa Maria da Codipe, tem esse terreno lá do Flamengo. Inclusive tem até matérias da época sobre esse terreno, com verdade. Fotos e tudo. E tem um documento que teve a movimentação agora em maio, depois de muitos anos. Esse documento saiu da PGM, porque ele está ainda, eu acredito que ainda está, não sei se já foi tramitado por digital, mas ele está físico. Então ele está hoje na Sendu. E eu tenho esse documento e eu vou atrás disso também para saber como é que pode ser feito isso. Porque o Flamengo não pode ter nada do seu nome. A gente sabe que se tiver, vai ser penhorado pela justiça, ao menos que haja uma negociação dessas dívidas, que é o que nós pretendemos fazer, que é a prioridade nossa. A primeira coisa que a gente vai fazer é isso, caso chegando lá dentro do Flamengo, é negociar e renegociar essas dívidas, tentar fazer a amortização delas, entendeu? Com os valores reais e realistas dentro da nossa realidade, que nós sabemos que tudo que está aí, às vezes é muito exagero, mas por omissão dos próprios gestores que isso aconteceu, e eu não tiro o mérito de um juiz ou de uma pessoa que entrou com a ação, porque se você não foi, isso dá a dizer que você não quer resolver nada, né? Então, tem esse terreno sim, que possivelmente é o futuro patrimônio do Flamengo. E ele está avaliado, segundo a Sendu, em cerca de R$800 mil. Né? Então tem tudo isso dentro do processo, para ficar bem claro. André, essa questão, a gente sabe, né? A gente tem uma, não sei se é uma lei, não sei, o Flamengo do Rio conseguiu, não só o Flamengo do Rio, né? Outras equipes também entraram aí se não me engano, com ações judiciais, para que os clubes que têm o nome até um determinado tempo, ok, mas vamos supor que o Flamengo perca esse CPF com o nome Flamengo, por um acaso, né? Por inatividade ou por qualquer motivo judicial. Até onde eu sei, não pode criar um novo Flamengo, não é isso? Exatamente isso. O nosso maior medo, o meu maior medo principalmente é esse. Por quê? O Flamengo tem um CNPJ que inclusive é mais antigo do que o do Flamengo do Rio, que o Flamengo do Rio é de 76, o Flamengo é de 72, né? Então esse CNPJ, ele já foi inapto, ficou inapto muitas vezes. Tem um débito enorme com a dívida ativa da União, né? E nunca procurava resolver essa situação. Então, caso isso aconteça, que pode acontecer sim, entendeu? Dele ser cancelado ou inativo, baixado. Ele chama de extinto, né? Isso pode acontecer sim, como já aconteceu com outros clubes que eu já tive informações. Jamais poderia voltar com o nome Flamengo. Pode ser qualquer coisa, mas não pode mais ter o nome Flamengo no meio. Não pode mais. Então, se hoje o Flamengo, que é o segundo Flamengo mais antigo do país em atividade, né? O Flamengo só fica atrás do Flamengo do Rio de Janeiro, entendeu? Então, se isso acontecer, acabou o Flamengo. Não tem mais como voltar. Nem como SA, nem como LTDA, nem como SAF, nem como nada. Acabou o Esporte Clube Flamengo. Então, assim, pra você ter ideia da gravidade que é a preocupação que nós estamos tendo com esse CNPJ. Por que eu digo isso? Porque o CNPJ do Flamengo hoje, ele está lá desde o ano de 2015, de julho de 2015,
no nome do ex-presidente Tiago Vasconcelos, como representante legal do clube perante a Receita Federal. Desde 2015. Desde 2015. Que já deixou o clube faz um tempinho. Olha, ele né? deixou o clube em final de fevereiro de 2018. É muito tempo. Entendeu? Né? Quando o senhor Everaldo Cunha assumiu, ele tinha que ter feito o quê? Ido em cartório com a ata, o estatuto, toda a documentação necessária, a atualização, de lá ele teria que ir lá na Receita Federal. Aquele famoso, acho que é o documento DBA, uma coisa assim, não é DBA, um documento lá que você tem que solicitar a atualização cadastral com o nome do representante legal, com endereço atualizado, que o Flamengo até hoje está lá com o endereço do Bela Vista, que nem existe mais. Olha só como é que é a coisa. Telefone de contato, e-mail, tudo atualizado. Mas sabe por que eles não fizeram isso? Porque para fazer isso, o Flamengo tem que pagar a dívida que o Flamengo tem. Sem pagar, Eles não querem pagar. não O fazem. que eles fizeram? Empurra com a barriga. Aí foi passando, passou pro Everaldo, teve a eleição desse senhor Rubens Gomes aí, e continuou, fazendo dívida. E o CPF do seu Tiago Vasconcelos, que eu tenho esses documentos, entendeu? Eu posso provar o que eu estou falando, está atrelado ao seu Tiago Vasconcelos. Não é o presidente atual e nem o anterior. Imagina a gravidade da coisa. O quadro de sócio administrador do Flamengo hoje na Receita Federal está em nome de Tiago Mendes Vasconcelos. Então, assim, para você ver como é que é a omissão e o desrespeito até com o CNPJ, que corre sério risco de ser extinto. Porque isso é feito um histórico, cara, você sabe. Assim como você surge o seu nome uma vez lá num determinado Sim. cartão de crédito, que você vai querer tirar de novo, lá já diz, ó, nunca mais você tira aqui. É a mesma coisa, pode acontecer com o CNPJ do Flamengo. É um CNPJ muito valioso. Eu acho que talvez seja o documento mais importante que o Flamengo tenha hoje, né? E os caras não estão nem aí. Aí você imaginou, já tá na segunda gestão, porque quando um renuncia, começa uma nova, né? Mesmo que não tenha tido eleição. Não é continuar o trabalho, assumiu um novo presidente. Foi levando em banho-maria e tá aí hoje. Eu fiquei assim perplexo com essa coisa. Então, através disso, fizemos uma nova representação criminal na polícia novamente, agora no dia 22 de setembro, né, na semana passada, que vai ser anexado a esse da manipulação de resultado. Então, são duas representações criminais lá. Isso, contra agora essa você pessoa. chegou por quê? Então, agora no caso, são duas São duas. criminais. São duas lá, além de uma no Ministério Público, que é em relação à apropriação indébita de recursos públicos e privados, que recebeu dinheiro de políticos, né, emendas parlamentares, dinheiro de patrocinadores, cota de TV, federação, enfim, é mais uma também já a terceira, fora também a ação judicial no Tribunal de Justiça, que são 4. Então, assim, olha o tanto de coisa que vem acontecendo com um cidadão que está há 18 anos dentro do clube e nunca aprendeu a fazer nada. Gente, é muita coisa, né, de Assis? E você que é torcedor, lamentável, né, Ju? você que é apaixonado pelo esporte, acompanha o esporte aqui no Piauí, os assuntos, né, os temas, eles vão se sobrepondo ao outro, porque antes eu estava observando aqui nas redes sociais, você falava da parte de marketing, fui dar uma buscada, fazer uma busca rápida aqui no Insta, né, do Flamengo, pouco mais de 14 mil seguidores hoje, né? A última postagem lá de 23 de agosto, a gente está já no final de setembro, ou seja, um mês, né, praticamente sem postar absolutamente nada. Mas aí o torcedor, isso acaba ficando aí relevante nesse momento, porque veio essa colocação super importante sobre a questão do CNPJ e o torcedor que já estava com o coração sangrando ali. E agora? O Flamengo vai acabar? E agora? Tem que tirar Rubens Gomes para que o Flamengo não acabe? Você desde o início vem falando aí no CNPJ inapto e vem falando em 1% de chance que o Flamengo está na UTI. Essa destituição de Rubens Gomes, ela acontece? Se depender de nós, sim. Já é para ter acontecido. Inclusive, eu estou aguardando ansiosamente o retorno dessa intimação que foi enviada para sua residência. Não sei se ele vai ser localizado, porque dificilmente se ele não foi encontrado em 42 audiências trabalhistas de maio de 2021 até agora, dificilmente ele vai ser encontrado, porque já é a segunda intimação que a gente coloca para poder ser enviada para a casa dele, porque a primeira não foi localizada. Né? E só aí, nessas atas, eu pude observar uns 5 endereços diferentes. Eu não sei por qual motivo. Né? Então, assim, no que depender de nós, a queda dele é eminente, é clara. Não tem mais condição de continuar de maneira nenhuma, já é para ter saído. Se ele fosse um ser humano que tivesse bom senso e respeito,
fosse pelo menos 1% de humanidade dentro dele, ele já tinha saído. O torcedor... Nós vimos por menos, né? O presidente do Picos renunciar. Por menos. Renunciou porque não estava mais aguentando aquilo. Como é que um cidadão desse que está há 18 anos dentro do clube, cheio de falcatruas, crimes, sonegação, fraude, corrupção, está agindo como se nada estivesse acontecendo? É uma coisa inacreditável. Eu nunca tinha visto um ser humano tão descarado e simulado como essa pessoa. E aqui as minhas palavras é direta e reta, eu não tenho papas na língua, não. Esse cidadão, ele tinha que estar na cadeia. Pelo menos é isso que eu penso. Porque o que ele fez com o Flamengo nesses últimos anos é sem palavras, cara. Eu não teria essa coragem de fazer isso. Com um clube que eu digo que amo, que tô lá há 18 anos, cara. Você já é uma ditadura, meu, pelo amor de Deus. Você dizer que até a caneta do clube é sua. Um clube que está sem CEP, sem sede há 10 anos. O clube que está sem um CEP no mesmo período, porque o Flamengo nos endereços que aparece aí, era tudo endereço fajuto. O Flamengo está sem CEP há uma década. Se hoje você quiser localizar o Flamengo, você não acha em lugar nenhum. São endereços fake news? Tudo endereço que não existe. Por isso que muitas intimações e algumas coisas foi para a federação, porque inclusive tem atas que o endereço do Flamengo consta na federação. O endereço do Flamengo está lá. Aí eu né? Olha como é que é a gravidade da coisa, eu te pergunto, cara. Essa questão dessa ligação com a federação, no caso desse endereço também, pode gerar um processo também? Porque pelo que a gente pode entender, não chega a ser uma falsidade ideológica, mas uma falsidade de interesse, né? É uma conivência, a palavra é essa. A Federação de Futebol do Piauí hoje é conivente com essas irregularidades do Flamengo do Piauí. Por quê? Eleições irregulares, um clube é filiado. E muitas eleições foram feitas lá na sede da federação, naquele auditório que tem lá. Né? Eleições irregulares. E esse presidente vota nessas eleições. O clube disputar campeonatos com CNPJ inapto várias vezes nesses últimos 10 anos. Não foi só uma vez, não. Foi várias vezes. Eu acho que só ficou ativo nesses últimos 10 anos só quando o senhor Thiago Vasconcelos foi eleito. Porque ele fez isso aí. Eu digo isso porque eu ouvi da boca dele. Ele pagou o CNPJ, ele foi na Receita Federal, colocou lá o nome dele como representante legal. Ele fez a parte dele. Isso a gente não pode negar. Entendeu? Agora, quando ele renuncia e deixa lá o nome, alguma coisa tem. Por que não tirou? Por que não desvinculou? Né? Porque toda essa dívida que está sendo feita aí está indo para o CPF dele. E quem vai pagar essa dívida? Quer queira ou não, ele já deixou uma dívida. Aí o outro está fazendo mais outra dívida. E em nome dele. Em nome dele, de certa forma. Isso é claro. É por A mais B. Se você for fazer analisar bem a coisa, é como se você estivesse usando o seu CPF, cara. E comprando no comércio, depois tu que paga. Eu não tô nem, não foi eu que comprei mesmo, no meu nome. Então, assim, é uma federação conivente omissa, sim. Porque a partir do momento que isso acontece, quando você proíbe o EIBA de disputar um campeonato, em 2019, alegando que o clube está inapto, que o clube está não sei o quê, que a CBF não reconhece, e você deixa o Flamengo disputar 3 seguidos, e essa pergunta eu me fiz, muitos torcedores que estavam do manifesto fez a mesma pergunta. Por que essa omissão e essa conivência? É uma pergunta que o senhor Robert Bal tem que responder. Se for preciso a gente entrar com ação, vamos entrar também. Se for preciso ir na CBF, nós vamos até a CBF, não tem problema nenhum. Nós temos tempo de sobra, eu não tenho pressa nenhuma para botar o Flamengo para disputar campeonato. Enquanto não tiver organizado administrativamente, juridicamente, financeiramente, e tiver pelo menos um CEP para receber pelo menos uma cobrança lá de boleto, o Flamengo não disputa nada. Nada, nada, nada. Isso que não é o desejo meu não, é de vários torcedores que me pediram isso. Porque eu já deixei bem claro, nunca escondi o meu desejo e o meu objetivo de presidir o Flamengo do Piauí. Não é à toa que eu trabalhei nisso aqui, venho trabalhando nisso aqui desde o começo, nessa luta incansável, e em tudo que é órgão. Aqueles que aceitam divulgar, no caso, a Verona, que abriu as portas, nós damos os parabéns. Aqueles outros 99% que eu citei lá, eu continuo de pé, que são omissos com a verdade. Não sabemos por qual motivo. Né? E então, baseado nessa omissão toda, a gente já entrou em contato com uma equipe de TV nacional para vir a Teresina fazer uma matéria sobre esse assunto. E se nada der errado, eles vão vir, porque a documentação já foi enviada ontem lá para o núcleo de jornalismo investigativo deles. E eles estão muito interessados sim, porque é um assunto muito sério. É um assunto de 27 anos de descaso, e 27 anos não pode ser apagado dessa maneira. O Flamengo está indo praticamente para um caminho sem volta. É como se você entrasse no caminho, um está com a luz acesa, outro está com a luz apagada. Quando você está com os olhos abertos, é fácil você escolher o caminho que você vai, mas nós estamos com os olhos fechados, então o Flamengo não sabe qual caminho vai entrar. Ele está bem no meio.
Ou ele vai pro A, ou ele vai pro Z. E aí? Quem é que pode fazer alguma coisa pelo Flamengo? Somos nós. Então os torcedores têm que entender isso. Tem que cair na real. Que o cidadão que tá aí, 18 anos, já deu. Já deu, não tem mais o que fazer. Né? O rapaz já até perdeu até cabelo, cara. E não tem vergonha de ser omisso, de ser irresponsável, corrupto, sonegador, fraudulento, desonesto, mentiroso, debochado com o torcedor, desrespeitoso com a instituição. Rapaz, cara, você me desculpa, mas a verdade tem que ser dita. Doa quem doer e eu não tô nem aí. Eu tô falando porque eu posso provar o que eu tô dizendo. São 105 documentos que eu posso provar tudo que eu tô falando aqui. E vai aparecer mais coisa. Mais coisa vai aparecer. Porque cada vez que você coloca lá o CNPJ do Flamengo alguma coisa, aparece lá uma informação. Eu recebi documentos agora um dia desse de outra pessoa, e cara, que eu achei do Flamengo aqui na justiça. Então sempre tá surgindo coisas novas. Você tá entendendo? Então assim, é um caso alarmante, espantoso, mas a verdade é que o futebol do Piauí hoje está falido. Não tem atrativo, amador, desorganizado, estádio caindo nos pedaços, desrespeitoso, entendeu? Não tem, não é rentável, não tem torcedor. Os clubes da capital estão todos se diluindo. Até os do interior, que pegaram tanto dinheiro, não estão conseguindo pagar suas dívidas, porque também tem mais gestores lá também. Então isso tem que mudar. Essa filosofia de fazer gestão no futebol do Piauí tem que mudar. Tem que ser uma gestão séria, profissional. Você tem que trazer pessoas capacitadas. Não é à toa que essas 38 pessoas que eu chamei, todas elas são técnicas. São pessoas formadas nas suas áreas de administrativo, fisioterapia, advocacia, médico, entendeu? Fisiologista. Que mais, cara? Que é tanto nome que vai compor toda essa gestão nova que nós estamos colocando. São pessoas que sabem o que estão fazendo, não são amigos, não estão ali com tapinha nas costas, não. Todos eles foram conversados. Secretário, tesoureiro, são pessoas formadas na área, contadores. Coisa que o Flamengo nunca teve. A verdade tem que ser dita, o Flamengo nunca teve uma gestão profissional. Eu nunca vi em 30 anos que acompanhou o Flamengo. Lógico, você demorou muito tempo para perceber que a pergunta que me fizeram foi essa. Mas por que só agora? Porque tudo tem sua hora. Não existe crime perfeito. A mentira, ela só prevalece no dia que a verdade não é descoberta. Então, eu agradeço muito ao Estatuto do Esporte Clube Flamengo, que foi localizado, que foi através dele, que toda essa maracutaia foi descoberta. E pode aparecer mais coisa? Pode. Nós estamos investigando sobre a questão da sede, porque é o que todo mundo está pedindo, documentos. Então, por isso que eu não falei muita coisa sobre essa venda, porque nós temos que ter documentos que comprovem muito mais coisa. Mas a gente sabe que ela foi feita ilegal. Primeiramente, o Flamengo, para poder vender, tem que ter a participatividade do sócio, proprietário e benemérito. Eles têm que participar desse processo de venda, de solução de sociedade do Flamengo. Coisa que não aconteceu. Um presidente chegou e deu uma canetada na calada da noite. Eu nunca tinha ido na sede do Flamengo, mas no ano de 2012... quando lançaram aquela camisa lá, aquele jogo lá, acho que era contra o Palmeiras, né? Eu disse, rapaz, eu quero comprar essa camisa, eu vou procurar. Procurei na loja, não achei. Eu disse, rapaz, tem a sede, eu vou lá na sede do Flamengo. Eu peguei um ônibus lá da Praça da Bandeira, eu desci lá na sede, fui de pé caminhando. E aquele monte de mato, vindo aquela monte de cor destruída, eu já achei aquele estranho. Quando eu entrei lá dentro, já tinha um vigia. Era final de tarde, eu nunca vou esquecer aquele dia. Um monte de telha no chão, olhei assim, já tava tudo assim, já sendo destruído. Aí ele disse, o que você quer aqui, meu filho? Eu digo, não, eu queria saber como é que faço para comprar a camisa do Flamengo, essa camisa nova de 2012 aqui. Não, mas aqui não vende camisa não, aqui até desativada, aqui você tá vendo como é que tá aqui, ó. Eu fiquei, cara, que é isso? Aí quando eu volto no centro, eu encontro uma loja. Aí eu comprei a camisa, que tenho até hoje. Foi a minha primeira, material de péssima qualidade foi feito, uma porcaria aquilo ali. Mas eu sou flamenguista, cara, é um manto, né? Até pra vestir eu visto com muito cuidado, porque senão rasga aqui. Não tô mentindo, eu tô falando sério. Amor. Não, a gente... É uma camisa que eu quase nem uso. Eu pensei em vir com ela hoje aqui, mas não vou não, vai que rasga. Eu já engordei muito, naquele tempo eu pesava um quilozinho a menos. Ou então mais, então eu digo, não, deixa lá em casa guardada, mas é uma camisa que eu guardo. Não é fácil. E é uma camisa que marcou a minha história, porque foi a primeira camisa que eu tive do Flamengo, e foi a camisa da época da destruição. Então, você tem ideia como marca a o coisa impacto de marca, tudo isso, né? Sabe? Então, assim, então, André, é um assim amor muito você, grande, né? cara. E assim como você, diversos torcedores também, eu creio que tenham ido até a sede para buscar essa camisa e ver, né, as cenas de destruição. Eu acho que você colocou bem, né, a questão de que tudo tem seu tempo. Exatamente, porque me perguntaram isso, mas por que tanto tempo? Porque só agora, gente, vocês entendem uma coisa. Esses documentos eu não descobri, não foi da noite pro dia, não. Foi pesquisando, madrugadas e madrugadas.
esse fim de semana passado, eu fiquei de sexta até quarta-feira estudando todos esses processos que eu localizava. E quanto mais eu colocava numeração, aparecia outro. Aí eu falei, não, eu vou checar todos, porque eu quero saber todos que tem. Porque tinha muitos repetidos, né? Tem outros que estão em outras esferas, mas é a mesma cor, mesma numeração. Não muda nada. Aí quando eu vi aquilo, eu digo, agora sim eu posso passar o relatório de total de processo que foi localizado, separei da atual gestão, gestões anteriores, o montante da gestão atual, das gestões anteriores, o montante final. Eu deixei tudo muito claro, porque isso foi feito um estudo, uma análise, é uma espécie de uma mini auditoria superficial. Não só você, como também os advogados, né, André? Exatamente. Então, assim, para o torcedor, né? Não foi fácil você localizar esse monte de documento. Eu tenho todas as atas da eleição do Flamengo 2000 para cá. Quem é que tem esse documento aí? Você que vai achar esse documento aonde? Né? Muitos estavam em processos trabalhistas. Eu achei um processo de 193 páginas e eu achei lá umas atas. Eu falei, cara, olha que interessante. E agora, semana passada, foi a última que eu localizei, né? Então, assim, não é questão de tempo. Eu não estou preocupado porque passou tanto tempo. Estou preocupado é o que é que vai ser feito agora. Porque já que foi achado tudo isso e desvendado todos esses 27 anos, aparentemente não... na sua linha cronológica, mas superficialmente 75% já foi desvendado do que acontecia, porque falava isso, falava aquilo, né? Eu sabia que era assim, mas não tinha como provar, você tem que ter documentos, não ficar só com conversa fiada, e nem o cara chegar e perguntar assim, ei rapaz, mas aí, o que você tem a falar sobre isso aí, presidente? Então, não, rapaz, tá tudo certo, isso não tá acontecendo nada, rapaz, ele não sabe, ele não conhece o estatuto. Ora, se eu estudei o estatuto durante praticamente um mês inteiro de madrugada, às vezes eu dormi 2, 3 da manhã estudando esse estatuto, e toda vez que eu ia ler um novo artigo, eu descobri uma outra coisa, e quem está no grupo sabe isso, que eu falo, cara, eu descobri outra coisa aqui, e mais outra. Sempre que você lê, é incrível como você acha umas coisinhas no meio dos artigos, né? Então foi muito bem pensado. Quem fez esse Estatuto do Flamengo, e ele vale até hoje. É o documento oficial do Flamengo. Não tem que ser questionado. Ele tem que ser respeitado e cumprido à risca. Coisa que esses caras nunca fizeram em 27 anos. Que é o único que existe, né? Eu imagino, né? O Jaci está ali com a gente. Eu imagino que, além de você ouvir, né? Sobre essa questão, por que, após tanto tempo, para tomar essa iniciativa, né? Adotar esse tipo de ação, que você também já deva ter ouvido, né? Tem dinheiro para fazer todo esse processo? O seu grupo tem dinheiro? Porque quando fala de futebol, eu imagino que você já ouviu isso, André. Porque quando a gente fala de futebol, a gente fala em valores astronômicos. E a gente está falando de um clube que tem uma dívida de quase 6 milhões de reais. E aí, o que responder para essas pessoas e para o torcedor que é apaixonado pelo Flamengo assim como você? Eu sempre disse isso. O problema do Flamengo do Piauí nunca foi dinheiro. Foi gestões desastrosas, irresponsáveis e omissas, despreparadas em todos os aspectos. Você tira pelo nível dos presidentes. Olha pela fisionomia deles. Não precisa nem falar nada, né? Não sabe nem falar para começo de conversa, não sabe se vestir, não sabe se expressar. Então começa por aí. Questão financeiramente, nós já temos a saída do Flamengo. Só que isso a gente não vai falar agora porque isso é um assunto ainda interno, porque eu não vou discutir ainda com o administrativo alguns pontos que está faltando ser ainda amarrados, né? Alguns nós têm que ser bem apertadinhos mesmo, mas nós já temos todo esse processo, entendeu? A gente já tem o plano de CEP para o Flamengo, o terreno do Flamengo, onde o Flamengo vai se alojar durante um bom tempo, entendeu? Para treinar as categorias de base, sabe? Já temos a ideia do Museu Itinerante do Flamengo, que é uma coisa que vai ser bem rentável, que vai contar a história do Flamengo. O livro do Flamengo, já teve pessoas que me procurou para escrever sobre o Flamengo, uma escritora que veio até de fora, que está aqui, mora no Piauí, e andou acompanhando por alto esse movimento e quer escrever sobre a história do Flamengo do Piauí, que é um livro muito importante, né? Nós estamos discutindo esse assunto aqui ainda, e vai ser feito pesquisas, histórias, né? E para isso não falta testemunhas, pessoas no Piauí que conhecem isso também, que vai ajudar a escrever essa história do Flamengo nesse livro. Tem a questão financeira, do marketing do Flamengo, que já está sendo baseado na criação da loja online do Flamengo, onde você vai comprar tudo do Flamengo sem sair da sua casa, entendeu? Ainda vai receber na sua casa bonitinho lá pelo delivery, que hoje é um trabalho muito bom e muito importante que a gente tem nessa questão de entrega, sabe? Tem essa questão toda de investimento, do fundo de investidores, como eu já falei até para algumas pessoas, como é que vai funcionar, que você vai ser o investidor do Flamengo. A marca do Flamengo hoje não é registrada, ela é de domínio público, e nós vamos registrar essa marca do Flamengo para ela ser uma marca forte, uma marca exclusiva do Flamengo do Piauí, porque hoje qualquer pessoa pode chegar e pegar essa marca e registrar.
entendeu? Porque ela está lá no INPE, não existe registro do Flamengo do Piauí, é uma marca de domínio público, isso é muito sério, isso é grave, não pode acontecer um negócio desse, entendeu? Então nós temos que preservar o Flamengo mais de tudo uma coisa isso. grave, né? É mais uma coisa grave aí para futura gestão do Flamengo, que É uma omissão, cara, tudo não, de omissão, isso aí a gente nem vai se espantar mais, né? Porque tudo que foi levantado, que a gente vem descobrindo em relação a isso. Então, assim, o torcedor ele pode ter certeza de que o plano de gestão que foi elaborado, que aparentemente ali foi divulgado apenas uma amostra dele, entendeu? Só para você sentir como é que vai ser uma coisa transformadora no Flamengo. É como eu falei, nós vamos começar abaixo do zero, tudo de novo. É o novo Flamengo que está surgindo. Esse Flamengo que está aí, esqueça até esse escudo que está aí. Porque o escudo que vai ser o original, que foi criado lá na época, onde tudo começou, entendeu? Então, assim, a nossa proposta é de renovação, inovação, modernização, revitalização, reconstrução, reestruturação, e o Flamengo vai ter um marketing fortíssimo. Eu sempre disse para as outras pessoas que me perguntavam como é que vai ser a partir de agora, de que a gente vai vestir a cidade de vermelho e preto. Teresina vai ser dominada pela onda vermelha e preta. Trabalhar redes sociais, tudo. Você destacou, a gente todas as mídias do Flamengo. O Flamengo vai sem ter, postagem. O Flamengo vai ter todas as mídias sociais, todas que o Flamengo tem direito, que um clube grande como o Flamengo tem direito, como todos os clubes têm. Então, assim, o Flamengo, ele vai dar uma nova cara, entendeu? Então, quem acreditar nesse projeto, pode ter certeza que aqui não é promessa, não. Aqui é comprometimento, é trabalho. Esse lance de dizer assim, mas ele não é rico. Primeiramente, um presidente, ele não é para investir em clube, não, que o clube não é empresa, não. O presidente, ele tem que trabalhar pelo clube. Ele tem que trabalhar 24 horas por dia, vestir a camisa do clube, não é tirar dinheiro e botar no bolso, como muitos fizeram e depois pegavam o triplo, o quinto depois, entendeu? Porque, eu tô gastando um dinheirinho aqui, eu vou pegar de volta. Não existe isso. O Flamengo, ele tem uma marca muito importante, a marca dele é muito forte, então não precisa ter esse desespero todo. E sobre essa questão da dívida, eu já tenho um caminho de negociar isso. Então não se preocupa não, que tá tudo já encaminhado. Dá para adiantar aqui pra gente, para o torcedor que tá com o coração sangrando. É como eu tô dizendo, eu não posso adiantar muita coisa ainda, porque a gente ainda vai se reunir com o administrativo, e são 12 pessoas. Imagina aí, é muita gente. Então nós temos que traçar isso, para não passar a informação depois, uma coisa fantasmagórica que não vai acontecer. Então a gente não trabalha dessa forma, nós trabalhamos com os pés no chão. Gil, se tu falar sobre essa questão, deixa para a próxima, que aí quando passar esses processos, né, e aí ver como é que vai ficar essa situação, essas ações judiciais, e aí sim, né, tem uma nova eleição, aquela coisa, entrar tudo nos eixos, né, o André. Aí a gente vai trazer o André para conversar sobre aí essas inovações que podem... Resumidamente, Assis, vamos começar e recomeçar tudo de novo. Pronto. Isso Gil? É interessante. E olha... que tem muita coisa pra gente conversar, essa pauta ela não termina aqui, porque ela é... Amigo... Olha, vai passar 30 minutos, agora já estamos com 1h30, né? Eu falo pra caramba, né? Nós estamos indo, e olha que a gente não falou sobre essa questão de uma forma mais profunda, sobre a questão de manipulação de resultados agora do campeonato de 2022, né? Sobre essa questão, toda essa onda aí, sobre... Mas que não tem provas também, né? Sobre várias situações, né, André? Então tem... Mas como torcedor, com esse desejo, com esse sonho que você tem de se tornar um presidente do Flamengo, como você já destacou aqui no nosso bate-papo, já deixou claro para todo mundo que lhe conhece, como foi ver o Flamengo patinar, o Flamengo tá nocauteado em todos os jogos que disputou esse campeonato piauiense 2022? Olha, no começo eu até acreditava que fosse, assim, que pelo menos o clube ia fazer uma boa campanha, né? Primeiro jogo, inclusive a gente estava apoiando, a gente foi para os jogos e tudo. Mas depois do terceiro jogo eu percebi que não tinha a mínima condição, né? Não tinha a mínima condição porque o torcedor também não abraçou a causa, entendeu? O time já estava totalmente bagunçado, entendeu? Já estava começando a dar áreas que realmente não ia conseguir sair dessa, entendeu? E aí foi aparecendo essas informações, jogadores que foram mandados embora, entendeu? E você mandar 17 de uma vez só, não existe isso, cara. Que planejamento é esse? Um campeonato de 3 meses, curtíssimo, né? E aí aconteceu tudo isso e o clube perdendo partida, jogador desmotivado. Quem é que vai trabalhar motivado sem receber, minha gente? Quem é que vai trabalhar? Quem é que vem lá de Pernambuco, da Bahia, com meninos de lá, né? Aqui do Ceará também, chega aqui em Teresina para jogar, vai para um alojamento esculhambado, sem a mínima condição de se alojar, um campo totalmente com dimensões menores, até para treinar, que é o campo lá do Piauí, como todo mundo sabe, não tem as medições corretas. Você pega
Chega lá no clube, os jogadores tendo que manter a sua própria alimentação, porque um cardápio totalmente mal elaborado, não tem nutricionista, não tem fisiologista, o clube não tinha nada, prometeu mundos e fundos, os caras chegam aqui, o contrato não é assinado devidamente, a carteira não é registrada, entendeu? Aí você vai ganhar 3 mil, chega e não, eu te pago 1.000. Não existe isso. Como é que a pessoa vai jogar não recebendo salário, tendo que receber na porta do jogo? Rapaz, eu só entro em campo, só receber meu dinheiro aqui hoje. Não, eu vou te dar aqui pelo menos R$ 500 pra tu entrar em campo. Faz um pix aí. Não existe isso, cara. Não existe ser humano no mundo que vai trabalhar remunerado, que vai trabalhar animado, que vai dar resultado sem estar bem alimentado, uma boa noite de sono, um bom treinamento, um bom material esportivo para poder vestir, entendeu? Um bom transporte, uma alimentação, um lanche, uma água de vergonha. Não tinha nada disso. E não sei o que estou querendo aqui desmerecer o CT do Piauí, não. Entre lá no site do Ministério Público do Trabalho que vocês vão ver lá as fotos e os vídeos estão tudo lá. Dos banheiros, da cantina, tá tudo lá. Entendeu? Aqui não é quem está falando. Isso aqui está tudo no site do Ministério Público do Trabalho, que eu vi isso. Então, assim, não tem o que questionar. Então, não tem como você render. Não adianta. É como você vir trabalhar sem voz. Como é que você vai falar com seus ouvintes sem voz? Rouco, a garganta inflamada, doente. Mesma coisa que você vai jogar bola, você tem as condições necessárias. O time chegava, faltam 10 minutos pro jogo começar, atrasando jogos. Sem médico no jogo, cara. Tendo que pegar médico do rival. Olha a vergonha. E dizem que o vice-presidente é médico do clube. Vai se entender, né, cara, a forma de trabalho desse tipo de gente. Se é que isso pode chamar de trabalho, né? E olha, a gente fez muitos jogos do Flamengo, né, de Assis Esporte Verona fez muitos jogos e a gente ficava ali, recebia a escalação quando o jogo já estava com 20, 30 minutos do primeiro tempo, a gente identificando os jogadores sem nenhuma escalação e os jogos atrasavam 20, 30 minutos porque o time não fazia aquecimento. Gente, nós questionamos tanto, você até utilizou, passou aqui muito rapidamente porque os assuntos são extremamente importantes, da questão do amadorismo, mas a gente discutia muito nas nossas transmissões, né, de Assis, que a gente não podia comparar o que estava acontecendo ali naquelas partidas, especialmente quando estava o Flamengo jogando, com o que é amadorismo, porque até o esporte amador, o futebol amador aqui no estado, ele está muito mais organizado do que o que é considerado elite, do que o que é considerado profissional, porque o Flamengo chegava, a gente ouvia, chegava, gente, você que é torcedor do Flamengo deve ter ouvido isso, e a gente sempre discutiu aqui que o coração está sangrando certamente, porque a gente ficava ouvindo, né, as pessoas dizer, vocês não vão fazer transmissão hoje não, porque o Flamengo tá vindo de bicicleta, o Flamengo tá vindo de ônibus quebrado, o Flamengo chegava em cima do jogo, não fazia aquecimento, com 15 minutos a gente tinha ali substituição de 4 jogadores com problemas musculares, com lesões. Gente, a que ponto nós chegamos? A situação é grave, a situação é séria, mas essa pauta não se finda. O que a gente não perguntou e que você não pode sair daqui desse momento, dessa noite, desse bate-papo sem revelar pra gente, porque você vai voltar para falar muito mais coisa, André. Com certeza. Eu agradeço pelo espaço mais uma vez, pela oportunidade de estar nessa saga, mas eu sempre uso a frase do hino que diz: a glória será lutar até o fim pelo Flamengo do Piauí. Então, enquanto a gente não vê tudo isso sendo resolvido, porque nós estamos falando a verdade, nós estamos com os documentos que falam a verdade, entendeu? São documentos verdadeiros, reais, são documentos de cartório, de tribunais de justiça, são atas escritas de próprias mãos pelas pessoas que fizeram todas essas irregularidades ser possíveis acontecer. E o nossa briga não é com a Federação de Futebol do Piauí não, mas ela como entidade que regula o campeonato, que tem seus filiados, ela tem que estar observando tudo de ruim que está acontecendo, não só dentro das partidas, mas dentro das agremiações também, como eleições irregulares, entendeu? Aceitar o clube disputar o campeonato com CNPJ inapto, omissão de declaração em Receita Federal, tudo isso faz parte de um processo de regularização. Como é que você vai pegar um clube só porque ele pagou ali a taxa para poder se inscrever no campeonato e tá ótimo? Não é assim que funciona. Tem que ter rigorosidade, inclusive no próprio edital da federação, ela diz isso, os clubes têm que estar em dias com suas obrigações estatutárias. Eu não preciso mais falar nada. Só agradeço e vamos junto que a Glória vai lutar até o fim. Muitíssimo obrigado, de Assis Ferreira, querido parceiro. Muito obrigado, né, por mais essa. Obrigado ao André, né, por confiar mais uma vez aqui no nosso canal, no nosso trabalho. O trabalho é esse, né? A gente tá fazendo esse trabalho, até conversava em off com a Gil e aqui com o nosso grupo, né, que a gente vai estar fazendo esse trabalho. Porque hoje é o Flamengo.
Mas que fique aqui um recado a você, torcedor riverino. Olha como está o Flamengo e veja o que está acontecendo com o River. Já fica aqui uma próxima pauta para a gente também falar sobre o River. Que se não tiver cuidado, pode terminar, assim como o André colocou muito bem, na UTI, assim como está o Flamengo. E aí, eu digo mais, 2 grandes agremiações, o River até com mais títulos e com poder, né, eu digo assim, por estar um pouco melhor de situações do que o Flamengo, não pode chegar à situação do Flamengo. Porque aí sim, o futebol da capital, de vez, pode se acabar. Essa é uma realidade que a gente vem, inclusive a Federação de Peso já se movimenta, né, como o André colocou. Por que não veio se mover com o Flamengo também, né, quando começou? Para saber em que pé está a situação do River. Hoje o Flamengo, será que vamos deixar também o River chegar a essa situação? Com a palavra aí, quem hoje cuida do River? E André, mais uma vez obrigado pela sua participação e vamos voltar mais vezes, quando esses processos se findarem, né, chegarem aí às suas conclusões, a gente vai trazer para você trazer, né, o que foi concluído e claro, já também visando, por que não, uma eleição no Flamengo justa, correta e que o torcedor possa participar de forma, assim, às claras, né, que quem é flamenguista de verdade possa participar. Gente, é isso, o nosso bate-papo especial de hoje falando sobre a situação do Flamengo fica por aqui, mas olha, você sabe, né, que você acompanha todos os dias, praticamente todos os dias as transmissões aqui no Sport Verona, campeonatos estaduais, piauiense como foco, a gente trazendo sempre os campeonatos do Nordeste e esses bate-papos super importantes, trazendo a história dos clubes. Hoje a história do Flamengo, como bem destacou o de Assis Ferreira, mas amanhã pode ser a história do seu clube. Então, ó, nós estamos aqui agradecendo demais o André Russo, que é representante aí do grupo por um novo Flamengo. Boa sorte nessa jornada, que ela é longa, que ela é árdua, né? Muito boa sorte mesmo para você como torcedor, para você como representante aí desse grupo, e a gente fica na torcida, que o Flamengo volte aos seus tempos de glórias, porque isso é importante, não só para o torcedor, mas para quem ama o esporte de uma forma geral, né, André? Muitíssimo obrigada mesmo, volte sempre. Obrigado, boa noite. Gil, boa noite, minha gente, tchau, tchau, fique bem, se proteja, se cuide, e a gente sempre diz, Esporte Verona, o que é hoje, Assis Ferreira? Aqui você respira esporte. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau, gente.